a TVC, a TV Cabo para Itabuna, Ilhéus e o sul da Bahia. Muito obrigado pela audiência que vocês aí de Ilhéus, de Itabuna nos dão. Eu quero agradecer também a você que está nos assistindo pelo nosso aplicativo TVI Play Brasil, que você baixa aí gratuitamente na sua loja de Android. Você que nos assiste também pela rede mundial de computadores, tviplay.com.br, e lá você tem acesso a notícias de minuto a minuto de Itabuna, de Ilhéus, da região, da Bahia, do Nordeste, do Brasil e do mundo, através do maior portal de notícias, que é o Jornal à Tarde, tá certo? Você vai acessar gratuitamente aí através do nosso aplicativo tviplay.com.br. Nós estamos ao vivo agora também pela rede social, né? Estamos no YouTube, no endereço TVI Oficial. Compartilhe essa ideia com outras pessoas, né? Vai espalhando essa audiência por aí. Estamos também ao vivo no Facebook, na página TVI Play Live. Muito obrigado a todos que nos assistem, que compartilham a TVI ou que carrega ela na palma da mão. Estamos começando o programa de hoje. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos. Programa de hoje vamos falar aí, né, com o nosso querido comentarista aqui da TVI, politicamente falando, que é o advogado Alagoas. Ele vai comentar vários assuntos aqui da nossa política regional, né, principalmente do que envolve a parte jurídica na política. E vamos falar também sobre licitações. Tem aqui uma especialista, né, que hoje vai falar com a gente aqui, vai nos dar essa honra, né, aqui na TVI, vai falar sobre licitações, a nova lei das licitações e por que os prefeitos estão caindo tanto aí nessa questão de licitação, né, nas garras aí da justiça. Inclusive vamos comentar o assunto de Itapetinga também, que foi, né, um desses problemas aí ligado à licitação. Vamos falar também, né, aqui no programa sobre esportes e oportunidades para os empreendedores, não é isso, Bárbara? É verdade, nós temos um convidado hoje, o Michel Lima, da Sebrae, né? Ele é gerente adjunto da Sebrae, vai conversar com a gente um pouco, né, sobre esses assuntos empresariais, sobre questões que todo mundo quer saber. Como o final de semana chegou, vamos conferir aí a previsão do tempo para algumas das principais cidades aqui do sul da Bahia. Procurar aqui. Tá aí, gente, é algumas das principais cidades da nossa região, né? E também da nossa capital, Salvador. Então você viu aí a previsão do tempo. Mas eu vou ainda acrescentar um pouquinho mais aqui para você, que às vezes fica perguntando, mas Barbosa, eu queria saber se vai dar praia, se eu vou poder ir à praia no final de semana. Eu vi a previsão aí só para hoje à tarde. Então vou dar aqui a previsão para amanhã e para o domingo também em Ilhéus, né? Então vamos ver aqui, ó. Ilhéus e Itabuna. Itabuna não tem previsão de chuva nos próximos 3 dias, tá? Hoje, amanhã e domingo. Segunda-feira fica nublado e na terça-feira que vai ter uma possibilidade de chuva, tá? Isso para Itabuna. Agora, Ilhéus também só deve chover pouquinho, não é muito, né? A possibilidade é de 30% na segunda-feira. Então, se você quer ir para a praia, passar o final de semana, pode ficar tranquilo que nos próximos 3 dias a previsão é de sol
e céu de brigadeiro, tá bom? Então fique tranquilo aí. Bom, já está aqui com a gente o advogado Alagoz e também a Sayonara, que é a especialista, né, em questões de licitação e contratos. E isso é um tema hoje muito importante, que a gente tem visto aí notícias, né, de que prefeitos, vereadores estão indo até para a cadeia devido à licitação, processo de licitação mal feito. Então daqui a pouquinho a gente vai bater esse papo com ela aqui, né, que ela vai falar sobre o assunto. Bom dia lá, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Bom dia, Barbosa, já estamos virando figurinha carimbada aqui, né? Mas isso é bom. É bom não, isso aí é porque está tendo muito pepino, né? E aí quando tem pepino nós estamos por aqui. É verdade. Bom dia, Sayonara. Bom dia. Prazer tê-la aqui, viu? Prazer é meu. Daqui a pouquinho a gente vai começar a lhe perguntar aí sobre essa questão de licitação, né? E as mudanças, porque as pessoas também às vezes ficam de fora lá. Eu vejo muita comunidade reclamando, né, das prefeituras pela demora que as coisas acontecem, né? Mas não sabe o que é um processo de licitação, né? Isso quando ele corre normalmente, né? Porque quando entra aí... Se tem impugnação, recurso aí que demora. Vai mais de ano. Vai. Bom, eu vou começar então, Alá, abordando essa questão aí de Ilhéus, né? Porque tem muitos problemas em Ilhéus, né? Na Câmara de Vereadores, principalmente, né? E eu queria que você comentasse essa situação aí desses vereadores que estão com problemas, inclusive, né? Com a justiça aí, né? Devido a licitações mal feitas, né? Pois é, rapaz, infelizmente é aquela história, né? Teve na cidade vizinha aí de Ilhéus, né? Um problema já acontecido, foi na gestão passada. Não é nessa, para depois, daqui a pouco... Não, porque a justiça também é lenta, né? Rapaz, não é que a justiça é lenta, não. A justiça precisa de fatos para poder vir, né? E tomar sua decisão. Né? Nesse caso lá, envolve justamente o Lucas Paiva, né? Ex-presidente da Câmara de Vereadores, que num processo justamente de licitações e contratos, foi verificado fraude nesse processo licitatório. E aí envolveu o contador, envolveu o advogado, envolveu o próprio presidente com essa decretação de sua prisão. E me parece que ele não cumpriu os termos do acordo aí e tal, tudo direitinho, e aí houve um acréscimo na penalidade dele lá. Mas tudo isso, Barbosa, a gente tem que bater aí pelo fato dele não ter realizado da maneira como deveria todo esse procedimento. A lei antiga, que a doutora Sayonara está aqui do nosso lado, e ela vai bem pontuar isso, abria muitas brechas para que acontecessem coisas como aconteceu lá na cidade de Ilhéus, né? O que a lei nova vem limitar, né? Vai justamente melhorar o serviço. Essa questão que você falou de agilidade no processo licitatório, com a lei nova, você vai ter uma agilidade bem maior do que você tinha com a lei antiga, fora que você também vai fechar essas portinhas que você tinha com relação à possibilidade de você ter malversação de verbas públicas, de você fazer uma série de coisinhas aí que no final ia prejudicar o município e favorecer alguns fornecedores, né? A lei nova vem justamente para poder dificultar isso. Mas daí doutora Sayonara, que é a especialista na área aí, né? Que vai dar um plus aí pro pessoal. Pronto, então já vou aproveitar agora e fazer essa primeira pergunta, né? Quais são esses gargalos que tinha na lei antiga e que foram corrigidos aí para evitar problemas? Olha só, a lei antiga veio exatamente para modificar e para agilizar as questões dos jeitinhos que a lei antiga proporcionava, né? Então, assim, veio agora para agilizar. A transparência vai ter que ser maior, exatamente pelo fato de agora você ter que ser tudo online. Então, não existe mais o presencial. O presencial agora vai ser exceção. Então, vai agilizar, vai dar mais transparência para o processo. Aumenta o número de concorrentes, Com certeza, a possibilidade assim é inúmera, porque por ser eletrônico, né, online, então assim vai abrir o campo assim para todo o Brasil participar, né? Porque aí evita aquela despesa da pessoa ter que se dirigir até o local. E a dificuldade, muitas vezes você tem até condição de poder fazer uma oferta melhor, com um produto melhor para o município, mas pelo deslocamento você fica no meio do caminho e não apresenta. Então com ele online, fica tranquilo. Fora a possibilidade, Barbosa, da transmissão ao vivo do certame. Então, se você está vendo alguma irregularidade, alguma coisa ali, você já tem condição de poder anotar e impugnar. Bacana, viu? Então, quer dizer que a partir de agora, todas as licitações, não importa qual seja a modalidade, seja serviço, produto, tem que ser pregão eletrônico, é isso? Na verdade, assim,
existia várias modalidades que foram agora revogadas com essa nova lei, né? Com a 14.133. Foi revogada a tomada de preço e o convite, né? Que era exatamente aqueles que abriam uma certa brecha para as irregularidades. As irregularidades. Rapaz, é aquela história, você montava. Na verdade, eram os compadres ali, você não sabia quando ia ter e tal, recebia o convite, que você registrava, né, lá na prefeitura, quem poderia licitar. Aí, em tese, era um negócio legal, porque aí não, aqueles fornecedores habituais estão cadastrados, e aí você manda a carta convite para que eles participem do certame. Aí dava muito direcionamento de licitação, né, Barbosa? É verdade. Aí as modalidades que ficaram agora é a de pregão e a de concorrência, né? Pregão para serviços comuns e a de concorrência para serviços específicos, engenharia, tecnologia de informática, que são mais precisa de um rigor maior, né? Aí ficaram essas. E tem assim outras modalidades que entrou agora também o diálogo que é competitivo e comunicação tá em que já era complicado, que é um dos estados. Você participa disso aí, você sabe. Já tomei prejuízo por causa disso. É um dos mais complexos que você tem, porque ainda tem aquela história de ter pessoas da comunidade para dar nota, para dar score, verificar a peça. É um problema. É um brololó. Ficou na modalidade concorrência. Mas o diálogo competitivo, é até bom falar um pouco a respeito dele, porque o diálogo competitivo veio exatamente para isso. Por exemplo, às vezes o município ou o estado, enfim, a administração pública, ela quer abrir um campo, ela quer licitar sobre algum objeto do qual ela não tem conhecimento e nem tem técnico para isso. Então eles vão agora lançar um edital de diálogo competitivo, e aí vão chamar as pessoas desse ramo para que consigam montar com ele esse processo, entendeu? O objetivo é esse. Então, assim, eu achei uma modalidade muito interessante. Agora, eu espero que a gente passe a usar, porque eu acho que o federal vai usar mais do que os municipais, entendeu? Agora, doutora, o prazo para essas licitações, né, não podem ser mais ágeis diante dessa questão do pregão, tirando a parte de impugnação, de recurso, né? Porque isso a gente sabe que vai depender da justiça. Vamos dizer que uma licitação corra legalmente, tudo direitinho, que não houve recurso, não houve impugnação. Não tem como reduzir o prazo para menos de 90 dias, por exemplo? Tem sim. E eu acredito que agora, por meio eletrônico, a agilidade vai ser bem maior. Por quê? Porque agora é regra os pregões eletrônicos, as concorrências serão eletrônicas, até dispensa de licitação, que é a contratação direta, também é eletrônico. Então, agora não vai ter. O presencial agora é exceção. Você tem que justificar o porquê que você está fazendo presencial. Então, bem justificado. Bem justificado mesmo, né? Porque assim, não cabe mais. A gente está numa era tecnológica, então não cabe mais, né? Fazer a coisa presencial, né? E como eu disse, né, é bom para todo mundo. Primeiro porque é mais rápido, né? Segundo porque dispensa essa questão de você se deslocar de uma cidade para outra, de um estado para outro, para participar de um processo licitatório. E você não tem certeza se vai ganhar e vai gastar muito, né? Não, é bom para todo mundo. E aquela história, evita, como você mesmo falou. Olha aqui, Itabuna, vamos lá. A questão da Zona Azul, que até hoje está lá amarrada, não saiu por conta justamente desses entraves que a lei antiga proporcionava. Com a lei nova, você tem condição de poder agilizar, e aí, quem é beneficiado nisso? A população, que passa a contar com um serviço bom, de qualidade e por menor preço. Agora lá, as prefeituras, né, elas se preparam como para isso? Ou vai haver um evento, já teve um evento? Barbosa, olha aí, ó. Essa semana, né, tá tendo agora a Marcha dos Prefeitos em Brasília, que é promovida pela CNN, que é a Confederação Nacional dos Municípios. O que é que aconteceu? Uma das pautas dele, e que parece que foi acatada, olha que essa lei, a nova lei, a 14.133, ela é de 2021, se deu um prazo de 2 anos para que você fizesse as adequações necessárias, capacitasse os servidores do município para essa nova lei, né, se adaptando e tudo, e
pouquíssimas prefeituras e câmaras de vereadores se prepararam para isso. E aí a grita geral dos prefeitos lá em Brasília foi pela prorrogação dessa lei aí, da validade da lei, que seria agora, dia 1º de abril, amanhã. A lei já estaria em vigor e você teria que utilizar. Houve essa grita, e o que acontece? O presidente da Câmara dos Deputados, né, o Arthur Lira, ele foi lá e disse que já tinha conversado com os técnicos do Palácio do Planalto e que iria haver uma prorrogação dessa lei por mais um ano. Só que é aquela história, da mesma forma como esse período agora, né, de 2 anos aí, você poderia utilizar a nova lei e a lei antiga, também deve ser feita a mesma coisa. O que é que nós estamos fazendo com nossos clientes? E está aí a doutora Sayonara que fica capitaneando isso. Inclusive, essa semana ela esteve em Barra do Choça, né, lá no Sudoeste, fazendo um curso de capacitação com os servidores de lá. É justamente o quê? Vamos implementar a lei, sim. Barbosa, não adianta a gente querer dizer, não prorrogou por mais um ano, então a gente vai deixar isso para o último momento. Parece que o brasileiro já gosta disso. Sempre deixar para a última hora, deu um prazinho, mas não, está errado. A lei nova, ela não é mais difícil, ela não é mais complexa, de forma alguma. Ela é apenas diferente e mais abrangente que a outra lei. Agora, tudo aquilo que você não pega para a lei e não se capacita, é complicado e é difícil. O que o gestor, e aí eu boto no prefeito essa conta, porque a gente tem que colocar, é o próprio prefeito que tem que exigir que o seu setor de licitações e contratos implemente e aplique a nova lei, porque isso vai ser bom para ele, gestor, porque essa lei dificulta ter problemas como esse. Eu garanto que o Lucas Paiva, se tivesse, né, o vereador que está preso de Ilhéus, essa lei nova, ele não estaria passando pelo que está passando agora. Exatamente. Porque iria fechar a coisa. Então, para o gestor e para a administração pública de um modo geral, a implementação da nova lei é a melhor coisa que pode haver. E porque a gente está vendo o quê, né, doutora Sayonara? São vários pessoal que trabalha na licitação em contratos técnicos comemorando essa prorrogação da lei, como se isso aí fosse uma coisa boa, maravilhosa, mas não é não. Às vezes, sabe o que é? Preguiça do cidadão de pegar, de se atualizar e de ver. É muito fácil. Eu mesmo como operador do direito, eu lembro quando mudou a lei, né, o Código de Processo Civil mudou, o que teve de advogado, não, o outro código era melhor, que era assim, que era assado. Não é não, o novo código é bom. Agora, todo mundo fica com preguicinha de querer se adaptar e de ver a coisa, só que não tem jeito. Mesmo que haja a prorrogação, e nós estamos aguardando agora a publicação desse ato normativo aí, porque a gente não sabe o que é que vai ser feito. Vai ser uma lei complementar? Um decreto não vai poder ser, porque, né, qual vai ser o instrumento normativo que vai ser baixado, e enquanto esse instrumento normativo não for baixado, atenção, prefeito e técnicos em licitações e contratos. A lei só tem a 866, que é a lei antiga, só tem validade até hoje, meia-noite. A partir de amanhã já é a lei nova. E se você não tiver nenhum instrumento normativo, não vale apenas a palavra, o que disse lá o presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo que a lei vai ser prorrogada. A gente precisa da lei, da norma legal, que é o marco, para poder, a partir daí, você ver como é que vai ser feita a licitação no seu município. Agora, nada impede também que, mesmo sendo prorrogada essa lei, o município tendo atualizado... Use a nova lei. Né? É como eu estou lhe dizendo, nos municípios que a gente trabalha, que vou citar 2, né? Barra do Choça e Itarantim, nós já estamos utilizando. Canavieiras, um pedaço aqui, outro pedaço lá. Itajuípe também, um pedaço aqui, um pedaço lá. Mas... a ideia era, a partir de segunda-feira, né, que amanhã é sábado, 2, né, no dia útil, a gente já está utilizando a nova lei em todos os municípios que a gente trabalha. Bacana. O ideal é isso aí. Fica um processo transparente, né? Todo mundo pode ver pela internet, vai ser mais rápido e vai evitar que futuramente alguém possa, né, tomar um processo ou até ser preso, como aconteceu. E para cadeia. Né? Esse que o gestor tem que ver que as coisas mudaram. Antigamente você fazia um bocado de coisa que passava
à vista, ninguém via. Você ficava só com o Tribunal de Contas. Hoje você tem não apenas o Tribunal de Contas do município, né, que está aí fazendo a verificação e observando. Olha aí, ó, se deu notícia também que o ex-prefeito de Ibicaraí, né, o Lenildo, ele foi condenado novamente, né, tentou um recurso lá no TCU, né, com relação ao recurso que ele recebeu de uma quadra esportiva lá, e por conta disso ele, em tese, está inelegível. Será que ele poderá ter condição de disputar a próxima eleição? Pode, porque tem os recursos ainda que ele pode manejar nesse processo. Mas aquela história, hoje, se a eleição fosse hoje, ele estaria inelegível. Por conta de quê? Processo licitatório. Com a lei nova, você fecha isso. Eu acho que eu, prefeito do município, ia exigir que o meu setor de licitações e contratos utilizasse a lei nova. Exatamente. Eu também concordo com isso aí. Olá, por falar nisso, né, você falou aí do Lenildo, Itabuna a gente teve aqui vários problemas, né, com a gestão do Vani. Uma delas foi o Shopping dos Camelôs, que desabou, né, por sorte e graças a Deus não matou ninguém. Tivemos também a UPA do São Caetano, que foi construída, não foi entregue à população. E ali um centro de reabilitação que está dentro do estádio Luiziana Filho. Segundo a secretária de saúde que esteve aqui, a Justiça Federal já está cobrando que o município devolva a verba que foi encaminhada para que aquilo ali fosse um instrumento, né? Você tem os prazos legais, né, para poder você cumprir. E se não houve execução da obra, você tem que justificar o porquê da não execução da obra. É dinheiro meu, é dinheiro seu, é dinheiro de todo mundo, que não pode ser jogado assim, não. É verdade. Você via, uma das coisas que até o Tarcísio, né, que agora é o governador de São Paulo, conseguiu essa eleição lá em São Paulo, que ele era um técnico, né, por conta justamente de quê? Ele pegou o ministério, ele não tocou obras novas. Ele pegou as obras que já existiam, viu o que é que estava lá encalacrando elas, desencalacrou e por conta disso ganhou, né, justamente a questão de tocador de obra. Então a mesma coisa, a gente olha, voltando para a nossa realidade, se você dá uma volta em Itabuna, o que tem de obra inacabada, que poderia ser finalizada, e aí sim tentar tocar outra. Porque esses gestores mais antigos têm essa mentalidade tacanha de achar, não, vou fazer a obra do outro, eu vou fazer a minha. Aí não finaliza a do outro e nem a dele. E o dinheiro do povo vai pro ralo. E agora, no imbróglio desse aí, porque o ex-prefeito, o Vani, ele pagou uma construtora. Fez a licitação, né, botou o dinheiro lá e a construtora deu a obra como pronta. Foi o caso da UPA do São Caetano. E aí, o governo federal quer o dinheiro de volta. A prefeitura não tem mais esse dinheiro. Como é que fica isso lá? Tem que acionar o gestor da época para que ele justifique o porquê que não fez. Tem as ações. O município, inclusive, eu acredito que já deva ter acionado o ex-prefeito para ele poder justificar essa questão aí, né? Porque aí ele vai ter que dizer o que foi que aconteceu. Porque se houve o recebimento do recurso, o recurso foi aplicado, por que é que a obra não foi entregue? Então, aí quem não pode sofrer é a população. Exatamente. E aí é que tem o setor jurídico também da Prefeitura de Itabuna, que eu acredito que já deva ter tomado suas providências. Doutor Álvaro é muito diligente com relação a isso aí, e eu acredito que não ia deixar, até porque o município, enquanto não presta contas, ele fica inadimplente. E aí não pode receber outros recursos federais para poder ter outras obras da cidade. Agora, que tipo de sanção pode cair aí para o ex-prefeito num caso desse? Rapaz, aí pode ser até cadeia. Questão de congelamento de bens, ressarcimento, uma série de coisas, porque hoje a legislação mudou, né? Se for atestado que foi culpa, aí só fica na questão de devolução de bens e tal, dos recursos, né? Mas se houver a comprovação de que houve dolo é o quê? A vontade de roubar, de fazer o negócio errado, aí pode ocasionar desde a inegibilidade do cidadão até mesmo uma prisão. No caso de Vani, eu acredito que foi má gestão mesmo, né? Eu não acredito em dolo, não, né? Não, eu também não. Vani é uma pessoa boa e você viu, ele era um dos poucos prefeitos que quando o pessoal batia, ele ia, né? Procurava a imprensa para poder justificar as coisas. Inclusive, eu vi o programa, né, da rádio aí na última semana. Na Rádio Interativa, onde ele não botou ninguém na boca do tubarão, né? Não botou ninguém. Irmão Vani, né? Então, ele não botou ninguém, mas defendeu as obras que foram feitas
feitas, inclusive essa questão do shopping do Camelô, ele disse que foi uma decisão errada do ex-prefeito Fernando Gomes em ter mandado demolir, que teria condição de poder readequar ali palavras de Vânia. Depois você chama ele aqui para ele explicar. Eu já convidei Vânia aqui, ele não veio até agora, já convidei várias vezes, né? Inclusive para explicar isso, porque o engenheiro que fez a perícia lá, depois que começou a desabar, ele, no relatório, ele foi claro, ali não tinha condições de se manter de pé, porque a ferragem utilizada foi totalmente equivocada, totalmente errada, uma ferragem mais fina, que não suportaria o peso, e o cimento era um cimento com vício, né? É um cimento que não dava liga. O traço, né, do cimento, o pessoal fala, né? Botou mais fraquinho. Como se fosse uma farofa, né? Sim. Então aquilo ali não podia se manter de pé, não tinha como. Eu não fui testemunha porque eu não sou advogado, não participei do processo, mas como imprensa eu acompanhei de perto, né? Olá, outra questão aqui também que eu queria abordar com você, a decisão da Justiça, né? A primeira vara da Fazenda Pública de Ilhéus, o juiz Alex Vinícius Campos, que determinou a suspensão da eleição da mesa diretora da Câmara essa semana que passou, né? Segundo ele, a eleição teve vícios e não seguiu as exigências traçadas no regimento interno do Poder Legislativo. Mas todas as câmaras fizeram eleições fora do regimento. A Itabuna mesmo antecipou 2 anos uma eleição, né? Olhe bem. Cada coisa é uma coisa, não é fora do regimento. A de Itabuna, eu posso lhe dizer, porque fomos nós até que fizemos essa questão, participamos, foi tudo realizado dentro do que diz o regimento. A antecipação da eleição, não apenas no regimento, mas a própria lei orgânica, ela já previa isso. É possível você fazer sim isso. Inclusive já tinha acontecido uma época atrás também. Mas ali fizeram errado. Foi? Ali a gente não tava, entendeu? Fomos até nós que entramos impugnando aquilo ali, e aí deixou e teve uma nova eleição, né? Que o finado Roberto de Souza foi até eleito da primeira vez, e aí perdeu, e depois o Rui Machado, que é seu comentarista aqui também, que acabou sendo eleito presidente da Câmara de Vereadores lá de Itabuna. É verdade. Em Itabuna o procedimento é diferente. Mas em Ilhéus, me parece que também não houve falha no procedimento, não. Inclusive o pessoal já se encontra em Salvador para tentar reverter essa decisão do doutor Alex Miranda, né? Por conta justamente que foi entrado com um mandado de segurança, e mandado de segurança, a prova é pré-constituída. O que é isso? Você tem que juntar tudo de prova ali no processo. E nesse mandado de segurança só se juntou uma cópia da lei orgânica e do regimento interno. Se houve falha, como se alega, teria que ter prova robusta com relação a isso aí. Não estou aqui fazendo juízo de valor, não sou advogado da Câmara de Ilhéus, mas do que eu vi do processo, e inclusive, né, o pessoal já está na capital do estado, né, manejando justamente um pedido de suspensão de execução de liminar, falando justamente desses pontos, e que no próprio mandado de segurança que foi entrado aí, tinha pedido de produção de prova. Se mandar de segurança, a prova tem que ser pré-constituída. Antes de dar entrada, tem que existir a prova. Até para justificar. Para justificar. E ainda mais o quê? A concessão de uma liminar. Uma liminar é o quê? É ele verificar que existem indícios ali de que houve subversão da ordem, e aí, por conta disso, ele aplicar. Como é que você, num processo onde há pedido de produção de prova, há provas robustas de que houve subversão da ordem e que não se cumpriu aquilo que determina o regimento da casa? Esse que é o caso aí que o pessoal está indo a Salvador. Vamos ver aí, vamos aguardar ver. Mas me parece, pela experiência que eu tenho nessa atuação de área pública, que essa decisão vai ser revertida lá em Salvador. Inclusive fica o espaço aqui, se o doutor Alex quiser, né? Sim, e é importante até para ele justificar, esclarecer e dizer o que foi que lhe convenceu a fornecer a liminar. Que é aquela história, né? Cabeça de juiz a gente não sabe o que vem. E eu sou operador do direito. E como operador do direito, o juiz tem que ser imparcial. Eu não, eu sou parcial. Eu vou defender um lado sempre. Nesse caso aí, como eu não tenho nada com a Câmara de Ilhéus, eu estou dando minha decisão parcial, né? Com base naquilo que eu estou vendo. Alá, voltando ao tema da licitação, né, aproveitando a presença da doutora Soraya aqui, que é especialista. Sayonara, gente sayonara. Boa. Eu falei Soraya, perdão, sayonara. A gente tem informações, né, não tem provas disso, mas a gente tem informações que algumas emendas parlamentares chegam aos estados e municípios através de construtoras que já querem fazer aquela obra, né, e aí acaba que essa indicação funciona, e aquela construtora que foi indicada ali por quem fez a emenda parlamentar acaba ganhando a licitação.
da forma que está estabelecida agora, isso não vai mais acontecer, né? Não tem como, né? Não. Exatamente pela transparência, né? É. Que o novo regimento exige. Então, vai muito difícil, né? Mas o que é bom, porque você vê o que tem de empreiteiro que fica grudado em gabinete de deputado, justamente vendo essa questão. Aí quando chega, já vem com um valor definido, com tudo, coisa que você poderia fazer por 10, você tem que fazer por 20. Por conta justamente disso. A nova lei vem para tentar acabar com isso. Que o brasileiro é tão... Sempre dá um jeitinho, né? É tão artista, né? Que daqui a pouco vão descobrir as brechas da nova lei. Porque a lei é uma construção, né, Barbosinha? Mas eu acredito que vai dificultar. Pelo menos o pessoal vai ter agora que se debruçar em cima da nova lei para ver os novos caminhos. E assim, daqui a pouco vai ter prefeitura abolindo a internet. E porque assim também a concorrência... Vai ser uma concorrência, né? E a concorrência vai ser online agora. Não vai ser mais presencial. Então não vai ter aqueles jeitinhos que a gente... Agora vem cá, deixa eu fazer uma pergunta, né? Como curioso, eu não sou especialista, claro, eu sou curioso como jornalista, né? Porque algumas licitações eram entregues aquelas propostas em envelopes, né? Que tinham propostas financeiras, outros tinham proposta técnica, né? No caso da internet, essa proposta é apresentada ali online... Ou tem que ir antes no envelope? Como é que funciona agora? Olha só, como é online, eles vão cadastrar no caso, na sua plataforma. Eles vão cadastrar lá e eles vão dizer, agora são 2 envelopes, né? O envelope de proposta, de preço primeiro, e o de habilitação. A lei também dá a possibilidade de inverter essa fase, mas desde que seja justificado o porquê que está invertendo. Porque antigamente não, né? A concorrência, primeiro você abria o envelope de habilitação, depois você abria a técnica, porque aí você ia pelo preço, né? Primeiro pelo preço, né? Não, primeiro pela técnica. Ia primeiro pela técnica. Na causa de propaganda mesmo, que prevalece é a técnica, é a técnica, né? Pois é, para depois é o preço, né? Aí agora vai ser exatamente desse jeito, assim, um preço... junto com a técnica, porque já vai ser um estudo técnico todo, né? Quem tem essa possibilidade para depois avaliar a documentação de habilitação só da empresa que ganhou. Que tem a melhor técnica e o melhor preço. E vai existir também aquelas etapas de primeiro analisa isso, aí marca outro dia para analisar aquilo, não, é tudo junto agora. Aí vai depender do edital, né? E do próprio, no caso do agente de contratação, que está, no caso da concorrência, agente de contratação, né? Que está fazendo o processo, né? O edital. Agora mesmo que analise técnica com prioridade, né? Mas o preço é que vai determinar, né? Porque o sentido de uma licitação é valor, né? É preço, né? No caso da técnica e preço... Um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada, aí vai ter, né? Continua tendo aquela avaliação subjetiva ainda, né? Porque você vai poder... Às vezes você chega e vai botar um preço maior, mas... A técnica que vai ser aplicada justificaria aquilo ali. Agora, tudo bem justificado. Exatamente. A nova lei exige bastante justificativa, e uma fase preparatória maior, entendeu? Porque agora na fase preparatória vai ter que ter um estudo técnico. Na verdade, Barbosa, essa parte do estudo técnico sempre foi necessário. Só que, como não havia aquela exigência legal, nunca se fez. Como é que você vai fazer uma licitação? Você mesmo vai comprar aqui, vai trocar a questão dos ar-condicionados daqui. Você não vai ver qual é o tipo de ar-condicionado, qual é a potência, como é a duração, quem cuida da manutenção. Tudo isso aí seria esse estudo técnico anterior, que às vezes não se fazia. Hoje é uma exigência da lei que você faça. Com isso aí você vai diminuir também o custo depois. Porque você vai comprar uma coisa hoje, mas vai usar durante um determinado tempo. Exatamente. Aí o que acontecia às vezes? Você comprava um determinado equipamento, não tinha manutenção, ninguém que desse manutenção, você tinha que escantear ele e fazer um novo certame para adquirir aquele mesmo que poderia ser consertado se houvesse forma de você ajeitar aquilo ali. É verdade. Agora aí gera uma outra pergunta, né? Porque a gente vê que muitas empresas, no afã de conquistar aquela licitação, de ganhar aquela licitação, acaba baixando o preço demais e depois não consegue entregar, né? Aí vai ser o quê? Anulada essa licitação e feita outra, né? Como é que funciona nesse caso? Dependendo da quantidade de fornecedores que participou daquele
daquele lote, vou usar como lote, digamos, né? Que foram 10 fornecedores, né? E aí um foi lá, baixou o preço demais. Mergulhou demais o preço. Mergulhou demais o preço para ganhar, né? Pronto, aí ele vai ser chamado, a lei diz que primeiro é aplicada uma advertência, ele não atendeu, aí ele multa. Ele pode ficar, né? Impedido de licitar com o município, né? Aí o município determina, né, de 2 a 5 anos, e chama-se o segundo. Antigamente, o pregão chamava o segundo, mas tinha que ser no mesmo, o preço tinha que ser o mesmo do primeiro. Certo. Né? O segundo teria que baixar também. Agora não, né? Porque é inviável, né? Porque se o primeiro não conseguiu... Agora não, né? Agora a lei já enxerga que, desde que esteja dentro do preço, do valor estimado... A gente chama de preço inexequível, que não tem condição de se realizar. E acontece muito, viu? Muito mesmo, que inviabiliza o certame como um todo. Exatamente. Aí, num caso desse aí, né, você teria que... Aí o segundo ia ser convocado. O segundo, não, esse preço eu não tenho condição. Chama o terceiro, não posso. E no final ia ter que ser cancelado e ser marcado um novo certame. Olha o prejuízo aí. De tempo, principalmente, né? Principalmente. É isso que o pessoal reclama muito, né, no poder público, fica de fora, não sabe desses meandres, do que acontece lá. Aí eu já vi, aí, por exemplo, agora mesmo a iluminação de Itabuna, né? Chegaram agora umas lâmpadas, fizeram até um carnaval lá na prefeitura, uma festa. Eu me lembrei daquela novela Sucupira. Mas chegou mesmo ou só foi assinada a ordem de serviço? Que eu tenho medo desse negócio de ordem de serviço. Eu não vi as lâmpadas, eu não vi ainda, né? Eu lembrei daquela novela de Odorico Paraguaçu, né? No cemitério? Inaugurando o cemitério. O prefeito inaugurando a iluminação lá, botou um refletor gigante lá do estádio Luiziana Filho, tava a maior festa lá. Mas, enfim, aí a população fica, nossa, mais 2 anos que a gente espera essas lâmpadas, porque demora, né? E aí eu não faço parte de nenhuma prefeitura, não sou advogado, mas como eu já vi o que é um processo de licitação, né? Aí realmente a gente entende por que da demora, né? Não, é aquela história. É normal e não é. É por isso que tudo é questão de planejamento. Porque que eu acho até o prazo, vamos dizer assim, de você ter uma eleição, da eleição até a posse, longo pra caramba, que são 3 meses. Você teria esse período aí para fazer o quê? Planejamento. Né? Esse negócio de dizer assim, não, nós temos que aguardar os 100 primeiros dias para poder ver e tal. Não, gente. A transição, que hoje é uma exigência legal, é justamente para que você possa ver isso aí. Agora, você tem que estar da transição já com agentes técnicos capacitados para poder fazer essas verificações, principalmente licitações e contratos, ver quais são aqueles contratos que vão ser aditivados, porque existe a possibilidade, por exemplo, lixo, você aditiva por um prazo para que não haja descontinuidade da prestação de serviço, porque aí quem sofre é a população. Normalmente você vê, às vezes, né, o início, janeiro, fevereiro, aquele caos administrativo no início da cidade, por conta justamente dessa falta de planejamento. O que a nova lei vem a exigir é que haja esse planejamento. E você, gestor público, quando assumir, quando ganhar a prefeitura, tudo bem, comemorar é legal, é porreta, mas você tem que lembrar que você vai pegar uma administração. E aí você tem que fazer o planejamento. A transição de governo é justamente para isso, para que haja tempo de você planejar e no dia 1º de janeiro, depois que você tomar posse, o município possa continuar rodando sem descontinuidade administrativa, principalmente desses serviços essenciais, né? Limpeza, saúde, segurança, transporte, isso não pode parar. Inclusive, falar em transporte, eu queria lhe fazer uma pergunta. No início da gestão, o prefeito Augusto Castro, preocupado em resolver logo o problema do ônibus, né? Fez um contrato de emergência com a empresa, que está aí até agora, se não me engano é de Lauro de Freitas, e já se vão 2 anos, não houve uma licitação, né? Essa empresa está renovando o contrato e ainda recebendo verba pública. Isso é legal? Bom, legal né? E não tem aquela história que vai chegar dizendo, não, é legal, mas não é moral. Não, se é legal, é moral. Eu entendo dessa forma. É legal, é legal. Agora, você tem que ver que houve uma mudança na cultura no Brasil, não é só em Itabuna. Em Ilhéus você está vendo também, está tendo uma grita do pessoal também com relação a essa questão de prestação de serviço de transporte público. Já foi um bom negócio. Hoje não é mais esse negócio bom, tanto que você está vendo aí o aporte que você está tendo, e não é só em Itabuna, em Ilhéus, se você for olhar Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, tem aporte do governo do município para poder fazer com que
haja a manutenção do transporte público. E isso se agravou em cidades como Itabuna, que houve uma suspensão do transporte durante um tempo. Você viu, as empresas que estavam aqui abandonaram e quando foram chamadas para voltar, não quiseram. Foi aí que abriu a possibilidade de, emergencialmente, você fazer essa licitação. Só que hoje, antes de abrir o certame e tal, que já seria até o momento, parece que já houve uma consulta nas empresas para saber se alguma teria interesse em vir para Itabuna. E nenhuma se manifestou. Razão pela qual é mantida a Atlântico aí nessa confusão. Mas isso aí não é desculpa para que o serviço não seja bem prestado. Nós temos aquela história, né? A Agência de Regulação de Serviços Públicos, que eu não sei quem é hoje, nunca funcionou. Serviu apenas de cabide de emprego, não sei nem quem é hoje o superintendente, né? Que seria justamente dentro do órgão público o responsável pela fiscalização, se o serviço está sendo bem realizado ou não. É trabalho da Câmara de Vereadores acompanhar? Mas você tem um órgão onde uma pessoa é nomeada para cuidar única e exclusivamente disso. Não sei em que pé está na cidade de Itabuna isso. Eu acho até que eu não vi falar, né? Eu acho que não tem, porque teve uma audiência recente na Câmara de Vereadores e a gente não ouviu falar que essa agência estava participando. Me parece que cabe agora ao CETRAN fiscalizar, apenas ao CETRAN. Rapaz, na estrutura administrativa, eu acho que essa agência ainda existe. Cargo, né? Existe e lá. Ninguém ia perder essa oportunidade de gerar um emprego ali, né? Bom, como mas tá estranho porque a gente não ouve falar, né? Não ouve falar dela. É um negócio que... Barbosa, na verdade, é aquela história, né? O nosso atual governo se comunica muito mal. Né? Muito Apesar mal. De eu gostar muito de Thiago Barra, que é quem está cuidando. Meu amigo também, mas eu acho que não é nem culpa dele, né? Assim, no geral, não é culpa dele. Da própria estrutura que ele está lá colocado. Ele não funciona, não está funcionando a contento, né? Pelo menos pelo que a gente vê. Não, é isso. E o grito é grande. Você está vendo aí, tem pesquisa de consumo interno que fala onde, justamente por conta dessa falta de comunicação, porque se você for analisar, está tendo entregas. É muita crítica a respeito do governo de Augusto, dizendo que é só conversa, né? Fala lero-lero e tal, e que não tem entregas. Eu discordo. Eu acho que tem muitas entregas aí feitas pelo governo, planejamento. Claro que tem muita conversa, Augusto é bom de papo, né? Mas isso aí eu acho que está tendo ainda dificuldade nessa área de comunicação. Tem pouco tempo também que o Thiago Barra assumiu a secretaria. Então a gente não pode ainda colocar, né, como se fosse o fator determinante a gestão dele à frente. Mas a gente já está vendo aí críticas a essa condução da coisa, inclusive por vereadores da base. Eu acompanhei uma entrevista do vereador Ronaldão, né, que com toda a sua experiência falou que sente essa falta ainda, e foi essa semana, né, justamente dessa parte aí de comunicação, de se comunicar. Por exemplo, eu pensei até que aquela etapa de asfaltamento na cidade, né, que teve ali o apoio do governo do estado cedendo a empresa, as máquinas, né, o asfalto, pensei que já tinha acabado em Itabuna, mas esses dias eu vi, aí eu vi com meus olhos, né, que eu ia passando ali, naquela descida ali, acho que é Manuel Fogueira, né, que vai para a rodoviária ali. Sim, é Manuel Fogueira. Aí estavam asfaltando ali, eu falei, rapaz, não parou o trabalho, que bom, né? Então, quer dizer, eu vi porque eu passei, mas divulgação do serviço. Então quem não passa naquela rua não sabe, continua achando que parou, né? E principalmente essa questão, como você falou, né? Eu acho que o pessoal tá achando que rede social resolve tudo. Não é assim. Não é, gente. Cada qual no seu cada qual. Você atinge determinados públicos ali. Isso, mas como um todo, aí, ó, TV, rádio, rádio tem seu público, televisão tem seu público, TV fechada, aberta. Quer dizer, a pessoa tem que segmentar isso. E qualquer profissional, né, do marketing, de comunicação, sabe disso. E eu tô vendo, aquela história, parece que se prioriza rede social, como se rede social resolvesse tudo. O pessoal fica muito naquela de achar que, não, Bolsonaro se elegeu com rede social. Gente, aquilo foi um tiro fora da curva. Ali é um caso que aconteceu. Como você, naquele marketing genial do Foram Me Chamar, com Fernando Gomes. Ali funcionou para aquele momento, aquela hora. Cada hora é a sua história. Cada hora é a sua história. Pois é. Eu concordo com você. E outra coisa, tem pessoas que por ela ficar dentro, imersa naquela rede social, ela acha que todo mundo está ali, o mundo todo, não é assim. Não é. Além de que essa questão de rede social
tem um perigo, porque existe lá os númerozinhos que vão dizer quem são as pessoas, o que é que você gosta, quem tá compartilhando as mesmas coisas que você, né? E ali você vai viver numa bolha, achando que o mundo é aquilo que está naquela bolha. E não é, o mundo é maior que aquilo. Você é da mesma idade, nós somos quase contemporâneos, né? Com certeza. E você lembra que antigamente a gente não assistia um jornal apenas. Não. Você assistiu o Jornal Nacional, o Jornal da Record, o Jornal da Band, jornal que para no final você tirar uma avaliação. Hoje em dia as pessoas estão fechadinhas naquele mundo, não fazem essa avaliação e às vezes ficam achando que é aquilo. E aí é a fórmula do fracasso. Exatamente. Às vezes é onde acontece. Para Augusto Castro, é possível, hoje está ruim, mas é possível reverter essa situação? Vamos colocar um exemplo aqui do lado, a gente não precisa ir longe não. Marão em Ilhéus, antes de ir disputar a reeleição, se você for colocar na mesma época mais ou menos que hoje está vivendo Augusto, 2 anos e pouco de governo, estava pior do que estava Augusto, com os índices horríveis. O que foi que ele fez? Fez uma mudança de gestão, foi para dentro, mudou o secretariado, começou a fazer as entregas, mudou o marketing, foi mais agressivo e efetivo. O que é que aconteceu? Ele foi reeleito com uma margem bem maior que foi na eleição. Então, é possível reverter? Só não pode deixar para ontem ou depois, porque aí fica difícil. Tarde. Inclusive, esses políticos, né, quando estão no poder, eles parecem que são picados por uma mosquinha diferente, né? Que eles acham é a bolha. Eles acham que está tudo bem, que vai resolver na hora que ele quiser. O saudoso Fernando Gomes, né, na última gestão, ele chegou, nos procurou, né, faltando acho que 6 meses para a eleição, ele estava certo de que ganhava a eleição, porque ele estava asfaltando 20 bairros da cidade e que todo mundo falava que ia votar nele. E a gente sabia que não era assim a história, né? Então, isso. E Fernando ainda tinha um agravante, né? Ele não acreditava em pesquisa. Não. Ele achava, pesquisa quem faz sou eu, vou dar uma volta na rua, vou sentir o povo. Aí já era mais complicado. Agora, Augusto é diferente. Augusto faz pesquisa, olha a pesquisa, não só a quantitativa, a qualitativa. Que é a mais importante. E ele sabe, ele tá vendo. E o exemplo tá aqui do lado, a gente não precisa ir longe não. Ilhéus, Marão estava na situação pior do que hoje a gente está vendo no governo, conseguiu reverter. Agora, de que forma? Arregaçou as mangas, foi para dentro da administração. Você vê, uma das coisas que mais criticam é a ausência do prefeito em Itabuna. Mas você está vendo que nos últimos tempos ele está mais presente, está aparecendo mais aqui. Eu acho que isso aí já é justamente essas pesquisas e avaliações. Começou já a prestar atenção nessa falha, né? Isso. É importante. Agora, por falar em Augusto, a situação do Guinho, né? O vice-prefeito, ele entrou na justiça e não obteve êxito, né? Por que você acha que ele não obteve êxito? Você conheceu o processo, teve acesso? Bom, vamos lá, né? Guinho entrou, primeiro aquela história, me parece que é com relação à questão de quem poderia estar, né, no seu gabinete como vice. De fato, Augusto tem razão quando diz que quem nomeia é o prefeito. É uma das atribuições, e o cerne da questão, se você for olhar a decisão, eu vi a cópia da decisão, é essa: quem nomeia é o prefeito. Agora, o que o Guinho alega é que os nomeados não aparecem para trabalhar, que seriam fantasminhas. Mas tudo na vida tem que ter prova. Eu não sei até que ponto você tem prova com relação a isso aí. Então é aquela história: Guinho tá certo de um lado? Talvez. Augusto está certo do outro? Talvez. Quem vai, no final das contas, eu acho que é ruim, é para a própria administração. Eles foram eleitos juntos. Tudo bem, cada um foi para o seu lado. É normal na política isso aí. Você casa com alguém, você separa. Imagina a política, que é uma coisa só com prazo de validade, que é 4 anos apenas. Então, é normal isso aí, cada um seguir o seu caminho. Agora, é ruim para a administração como um todo, essa história aí que tem. Augusto, até onde eu sei, ele é um democrata. Ele está lá, que outros prefeitos já fizeram aquela história. Não vou dar nada pro vice, vou cortar até o salário dele ter que ir para a justiça para poder cobrar e brigar pelo salário. Aqui, até agora, a gente não tem notícias com relação a isso. Estrutura do gabinete, eu acho que está tendo. Porque pelo que eu vejo das redes sociais, Guinho está lá atendendo no gabinete dele, né, quase todo dia. Então, o gabinete está funcionando, está aberto e está com estrutura, pelo menos mínima, para funcionar. Se os funcionários estão lá, se houve nomeação para o gabinete, não tem o que Guinho reclamar. Agora, ele realmente não pode escolher quem vai ser os assessores dele que são nomeados pelo poder público. Isso é uma atribuição privativa do prefeito municipal.
O vice, ele, na verdade, é aquela figura que só assume se o prefeito for faltar por mais de 3 dias. É isso? Não, são 15 dias, né? Com autorização da Câmara, é que o prefeito aí assume o vice interinamente até que o prefeito volte, ou nos casos de afastamento, que pode haver uma determinação judicial para afastamento, ou uma determinação da própria Câmara de Vereadores. Aí o vice interinamente assume para poder, né, tocar o barco. Mas é aquela história. Quem é o prefeito é o Augusto. O vice tem expectativa de direito. Agora, caso o vice assuma, como aconteceu em Ilhéus, acho que, se não me engano, foi com o Zé Nasal, né? Que desfez várias coisas que o prefeito estava fazendo. E o prefeito logo voltou depois e desfez tudo de novo. Pode acontecer, pode acontecer. Foi Nasal com o Marão. Com o Marão. Né? Marão foi viajar, né? Eles iam bem, até o meio, mais ou menos, do mandato. A partir daí começou justamente, que é aquilo que a gente falou, casamento não dura, imagine o casamento político. Então, né, aconteceu, Marão fez uma viagem e Nasal exonerou o secretariado e nomeou outro. Acho que não durou 2 dias essa nomeação aí, porque quem tem o poder é o prefeito, quem tem a caneta cheia é o prefeito. O vice tem expectativa. E normalmente o vice, quando é um bom vice, como Fernando Vita mesmo, ficou aí. Foi os 4 anos tranquilo de Fernando Gomes e tal. Nisso, Fernando deu sorte, né? Sempre soube escolher vice. Nunca brigou com os vices dele. Eu até comentei aqui outro dia, né? Desde a época de Fernando Barreto, né? Fernando Barreto, inclusive, foi prefeito, porque Fernando renunciou para ser deputado e Fernando Barreto ficou aí quase 1 ano como prefeito de Itabuna. Mas na época de Fernando, você nem ouvia falar no nada. Olha, Fernando, eu acho que o único que deu um probleminha para Fernando foi Renato Costa, né? E que acabou deputado depois disso aí. É verdade. Bom, para encerrar com você, eu queria só te perguntar mais uma coisa, que você já explicou aqui a questão das federações, né? Mas a gente está vendo aí uma dança das cadeiras, né? Por exemplo, a Semineto exigiu, entre aspas, né? Para que ganhe a eleição em Itabuna, que não houvesse divisão entre os candidatos do mesmo lado. Então, por exemplo, Azevedo, Guinho, Pancadinha, tinha que se unir em torno de uma chapa só, de uma candidatura só. Aí eu já estou ouvindo falar que Azevedo não topa isso e que vai sair do partido e vai tá procurando outro partido. Como é que funciona isso? Se ele está afiliado àquele partido que faz parte de uma federação, ele pode ir para outro partido e ser candidato por outro partido, lá? Vamos lá, cada caso é um caso. Quando você tem mandato, é uma coisa. Quando você não tem mandato, é outra coisa. A legislação hoje preconiza o quê? Você tem que estar afiliado a uma agremiação partidária, um partido político, 6 meses antes da eleição. Então, é por isso que agora tem muita espuma, né? Muita espuma, muita conversa, muita coisa. Falam mesmo que o Isaac Neri, que hoje está no Republicanos, se o Republicanos embarcar no governo Augusto Castro, ele desembarca na mesma hora e iria para o PL. O PL já tem doutor Mangabeira, tem o Harrison Nobre aí ensaiando, né, dizendo que é candidato também a prefeito de Itabuna. Hoje o PL com o Fernandinho entregou o partido, eu nem sei dizer quem é o presidente do diretório municipal do partido. A gente não sabe dizer. Então vamos aguardar para poder ver. Quem não tem mandato tem essa questão dessa prerrogativa, pode mudar de partido a qualquer hora, a qualquer momento. Quem tem mandato, e ainda mesmo assim quem tem mandato tem que verificar essa questão, porque existe a justa causa para que você possa sair do partido. Vamos ver a questão de Pancadinha. Foi eleito deputado pelo Solidariedade. Ele é obrigado a ter que ficar no Solidariedade? Em tese, não. Por quê? Porque o Solidariedade, né, se fundiu com outro partido aí, o que abriria a possibilidade dele ter uma justa causa para que ele pudesse ir para outro partido. Falam que ele poderia ir para o MDB, por exemplo, só que o MDB é da base do governo. E aí, será que ele iria ou para um outro partido que lhe desse condição de poder disputar a eleição de Itabuna? O que a gente vê e analisa é que, pelo partido que ele se elegeu deputado, dificilmente ele vai ter condição de disputar uma eleição majoritária. É possível ele mudar de partido desde que ele entre com essa ação de justa causa, consiga o deferimento dessa ação, que aí é uma forma dele ter, não perder o
mandato, porque se ele sair sem autorização, sem seguir os requisitos legais aí, o suplente ou o próprio partido pode ir na justiça e pedir de volta esse mandato. Por quê? Porque Pancadinha não se elegeu sozinho com os votos dele. Ele precisou dos votos da legenda, os outros votos do partido para se eleger deputado. Então, é aquela história, cada caso é um caso. É bem explicado aí, bacana. Para finalizar, só uma pergunta a mais, né? A prefeita de Vitória da Conquista, a Sheila, ela era vice do Guzmão, né? O Guzmão faleceu, ela assumiu. A mãe dela foi vice no primeiro mandato. Isso. Ela pode ser candidata à reeleição? Pode, porque aí não tem nada a ver, é aquela história. Terminou um mandato, é outro mandato. Ela agora é prefeita. Ela vai para uma reeleição. Ela não vai poder ir novamente, que aí caracterizaria o terceiro mandato. Mas uma reeleição ela pode. Igual acontece aqui em Itajuípe, do lado, né? O Marconi foi eleito. Marconi não morreu, graças a Deus, mas renunciou ao cargo. E aí o Léo da Capoeira assumiu como prefeito. Ele é o prefeito. Então ele vai agora para quê? Para reeleição. Ele não vai poder ir para outro mandato lá em 28. Não pode, Marconi também não, porque é aquela que a gente já falou. Aí seria o terceiro mandato consecutivo. É o que o pessoal tava colocando ele como se fosse um dos atores aqui em Itabuna disputando a reeleição para Augusto. A Marconi, mesmo se houvesse aquela história, não fosse ele reeleito, ele poderia, mas ele foi reeleito, então não pode. E mesmo que pudesse, ele é do PSD. Já mostrou que é partido, que ele disputou uma eleição. Se ele não tivesse no PSD de dado, ele seria hoje eleito deputado. Não foi por quê? Porque ele é do partido. Ele entrou num projeto mesmo sabendo das dificuldades. E agora, você acha que ele ia sair do PSD para disputar uma eleição incerta em Itabuna contra um prefeito do próprio partido, sentado na cadeira, com a caneta cheia, com condição de ir para essa reeleição? O que Augusto mais quer é que tenham vários candidatos. Por isso que vem essa fala de Assemineto. A oposição, para ganhar de alguém que está no poder, tem que se unir, tem que ter força. É por isso que ele diz, é bom que o nosso grupo apresente apenas uma chapa. Se dividir, é tudo que Augusto Castro quer para tentar a reeleição. É verdade. Bom, Sayonara, eu queria, só para a gente finalizar com você, que você dissesse aí, né, para os municípios, para quem está nos assistindo agora, além de estudar mais a lei, o que é que os municípios têm que fazer, precisam fazer para se adequar a essa nova lei e para começar a operar? Eu acho que o principal, capacitar seu pessoal. Eu acho que é assim o ponto-chave para que eles embarquem realmente e a cabeça aberta, né? Porque é uma nova lei, a gente sabe que tudo que é novo, as pessoas têm um receio, né? Então, assim, capacitar o pessoal, capacitar de verdade, se preocupar com isso e estudar a lei, porque ela não é difícil, ela é muito didática e muito fácil, as pessoas vão perceber isso com o tempo, mas para isso os municípios precisam realmente capacitar o pessoal. É isso aí, viu, prefeito? Você que está nos assistindo aí, você é prefeito de alguma cidade, algum município aqui perto, qualifique seu pessoal, que vai evitar lá na frente, né, problemas. Eu sempre digo que o problema de amanhã é o mal feito de hoje. Então, faça bem feito, qualifique seu pessoal, porque, na verdade, depois não é o chefe da licitação, que o responsável lá, que vai pra cadeia, não. Quem vai é o prefeito, não é isso? E os exemplos estão aí. Não precisa ir longe, não. Olha Ilhéus aqui do lado de novo. A gente tá dando muito exemplo de Ilhéus, mas porque tá aqui do lado. Tá do lado, tá aqui. Nós estamos em Ilhéus praticamente, sim, né? É isso aí. Muito obrigado lá mais uma vez por você ter vindo aqui no programa. Obrigado a Sayonara, especialista em licitações, advogada, né? Inclusive, vocês podem dar esse curso também para as prefeituras ou não? A nossa empresa faz esse tipo de capacitação, né? Eu não vou fazer propaganda do próprio CIA aqui, mas a gente faz. Mas é bom, porque às vezes tem alguém assistindo e fala, pô, como é que eu vou, né? Inclusive tem muita empresa também que é interessante ficar por dentro disso também, dar um curso aos funcionários. As empresas que participam muito de licitação, processo de licitação, né? É importante, principalmente porque mudou muito a regra. Então, você mesmo aí, sua turma, a gente já está até batendo papo aqui com o pessoal, vamos ver e aprofundar isso aí, deixar o povo afiado para essa parte de licitação, que na área de comunicação era complicado, descomplicou um pouco, mas continua... Continua complicado, porque até, como você falou, a parte técnica, né, que é subjetiva, então é bom estar todo mundo inteirado aí. Parabéns, viu, a vocês e muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Obrigado, lá. Valeu. Pode para a semana aí. Vamos ver outros temas aí, né? Estamos indo para Salvador aí essa semana. Na sua área, tema é que não falta. Ô, amigo. É isso aí. Bom,
A gente vai conferir agora as cotações com a Bárbara, né? E já a gente vai conversar aqui com mais um convidado aqui no nosso programa. A gente vai falar de empreendedorismo aqui no programa, tá certo? Então a gente vai conferir agora as cotações. Vamos lá. Ilhéus. Salvador. Com a Bárbara, e agora vamos conversar com o Michel Ângelo do Sebrae, que está aqui com a gente, né? E o Michel sempre traz novidades aí, principalmente para os empreendedores. Você aí que está em casa, né, empreendendo ou pensando em empreender alguma coisa, preste muita atenção ao Sebrae, que é um grande parceiro, né, que contribui muito para as pessoas que às vezes não sabem como começar, né? Por onde começar. E o Sebrae tem essa função importante aí. Michel, bom dia, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Bom dia, amigo. Muito feliz, né, de estar aqui para poder falar sobre temas relevantes, né? Principalmente a micro e a pequena empresa, que é o principal motor, né, de desenvolvimento. Eu estava acompanhando aqui a entrevista anterior. E a micro e a pequena empresa tem uma participação fundamental, principalmente nos pequenos municípios, né? Uhum. A gente tem 99% das empresas dos pequenos municípios são micro ou pequenas empresas, né? E a gente trabalha com essa questão da promoção e do próprio processo de capacitação, orientação e consultorias, não só para quem quer abrir um negócio, mas também para a gestão dos pequenos negócios. É isso aí, porque mais importante que abrir é manter, né, Michel? E manter uma empresa não é fácil, né? Exato, né? E a gente tem, infelizmente, ainda um alto índice de mortalidade de empresas, né? E quando a gente vai pegar lá quais são os motivos, o que é que leva tantas empresas a fecharem as portas, a gente vê que a maioria dos motivos poderiam ser evitados ou até mesmo reduzidos, né? A gente vê, por exemplo, Barbosa, muito essa questão da mistura de dinheiro da pessoa física com a pessoa jurídica, da falta de controle, da falta de conhecimento do mercado, né? Da própria falta de conhecimento do negócio. E o Sebrae, ele tem todo um processo de orientação, muitas vezes totalmente gratuito, e a gente aproveita esse espaço, né, que a TVI sempre abre para a gente estar falando sobre essas soluções do Sebrae, para quem quer abrir ou para quem já tem um pequeno negócio. Certo, inclusive a TVI quer também fazer parte disso, apoiar, né, esses projetos. Mês de julho aí já tem um evento, né, prestes a acontecer aí, um fórum, para justamente trabalhar, porque hoje em dia essas pessoas, né, que estão assim, desempregadas, né, estão sem rumo, aí pensam logo, ó, eu vou ter que botar um negócio, vou abrir uma empresa, né? E também tem aquele jovem que já vem com a veia empreendedora, né, e quer empreender também, quer começar seu próprio negócio. E você falou uma coisa importante aí, né, que as pessoas se empolgam, principalmente o jovem, né, começa a ganhar dinheiro ali, aí ele não lembra das responsabilidades que a empresa tem também, de pagar impostos, né, de separar um dinheiro para um capital de giro.
Aí não, ele pensa em adquirir bens que ele sonhava ter, então ele está vendo o dinheiro ali na mão, né? E depois ele se dá conta que tinha que pagar um imposto lá atrás e uma série de coisas e acaba tendo que fechar a empresa por não conseguir honrar os compromissos, né? É essencial, Barbosa, a pessoa se preparar para empreender, né? E a etapa do planejamento é uma etapa essencial, né? Porque é através do planejamento que você vai verificar lá, existe mercado para esse tipo de negócio que eu pretendo atuar, né? Como é que está funcionando o mercado consumidor, como é que está a questão da concorrência, como é que está a questão dos fornecedores, toda essa parte de planejamento de marketing, né? Qual vai ser realmente os meios de comunicação que vale a pena investir para aquele público-alvo que eu pretendo atingir, toda essa parte de análise financeira do negócio, né? Porque é muito comum, uma das falhas também que leva à mortalidade das empresas é a falta de técnica de formação de preço, né? Muitas vezes o empresário ele não sabe como calcular o preço do seu produto ou do seu serviço, né? E o Sebrae ele dispõe uma série de ferramentas, tanto no presencial quanto no digital, que apoia a essa pessoa que quer abrir um negócio ou que já tem um pequeno negócio. Para você ter uma ideia, Barbosa, a gente está lançando um programa agora que a gente chama de Sebrae na sua empresa, aonde o empresário ele não precisa nem ir até o Sebrae. O Sebrae leva um consultor especialista em planejamento, em marketing, bacana, né? Ou na parte de finanças, e esse consultor vai ficar 1 hora lá com o empresário, né, discutindo estratégias para que esse empresário ele possa estar gerindo melhor o seu negócio e ampliando o seu mercado, né? A gente realizou essa semana 2 grandes eventos, um aqui em Ilhéus, outro em Itabuna, aonde a gente trouxe um especialista na área de marketing digital. Vocês estavam comentando aqui sobre essa questão, aonde a gente conseguiu reunir cerca de 500 empresários aqui da região, falando, né, sobre como utilizar essa ferramenta de uma forma mais efetiva, né? Porque quando você investe no marketing digital, né, quando você posta lá, você tem aquela falsa ilusão de que a sua mensagem está chegando para todo mundo, mas não chega. Né? Existe uma técnica, né, para você potencializar esse envio dessa mensagem, dessa foto, dessa divulgação, né? Então o empresário ele precisa estar atento a essas técnicas, né? E o Sebrae oferece ferramentas que auxiliam o empresário a ou ele mesmo fazer, ou até mesmo ele saber na hora de contratar um profissional especialista nessa área, o que você deve ficar atento, né, na área, na hora da contratação, para que você tenha realmente resultados efetivos com aquela ação que você precisa desenvolver. Bacana. E o Sebrae cobra por essa consultoria, por essa ajuda ao pequeno empresário? A maioria das soluções do Sebrae, elas são totalmente gratuitas ou elas são altamente subsidiadas, né? Então, por exemplo, essa visita do consultor do Sebrae é totalmente gratuita, é 1 hora de consultoria gratuita que a gente disponibiliza. Essas palestras, oficinas, seminários, a maioria delas são gratuitas, né? A gente fez aqui no Teatro Candinha Dória, a gente fez lá no Praia do Sol. Agora no mês de abril a gente está com uma programação, inclusive até que a gente está levando para outros municípios aqui da região. A gente vai ter na semana que vem Uruçuca, a gente vai ter Camaquã, Itaju do Colônia, Almadina, e a gente está entrando em contato também com outras prefeituras da região, com o objetivo de levar esse conhecimento também aos outros municípios que compõem aqui a nossa unidade regional. Bacana. Bárbara. Michel, a gente está aqui conversando com o Michel, né, Barbosa? Ele é gerente adjunto da Sebrae em Itabuna e ele está aqui falando muitas coisas importantes, principalmente para quem quer empreender, né, como o Barbosa falou. Para quem está começando, quem está pensando em fazer algum negócio. Michel, você falou sobre alguns cursos que o Sebrae ele oferece para as pessoas. Para aquele microempreendedor, o MEI, né? Tem alguns cursos que você pode mencionar disponíveis para esses microempreendedores?
Temos sim, né? Inclusive até a gente percebeu, né? Hoje, Barbosinha, a gente tem só no município de Itabuna mais de 15 mil microempreendedores individuais formalizados. Só em Itabuna. Mas esses estão em atividade, estão pagando direitinho ali, porque tem uma taxinha, né? Porque paga que é o FGTS e INSS, né? Não, é só o INSS. Eles só pagam o INSS, né? Em Ilhéus a gente tem cerca de 13 mil microempreendedores. A gente tem, infelizmente, ainda um alto índice de inadimplência desses empreendedores, porque muitas vezes eles não percebem de que aquilo que eles pagam não é imposto. Né? É diferente do imposto, de uma empresa normal, né? Uma empresa normal paga imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social, ISS, ICMS. O microempreendedor individual, o que ele paga é para ele tem o retorno direto para ele mesmo, aposentadoria, ou para sua família, né? Porque o que ele paga tem essa questão tanto da aposentadoria por idade quanto a aposentadoria por invalidez. As mulheres têm a questão do salário maternidade, a família tem a pensão por morte e o auxílio reclusão, né? Mas é de fundamental importância que o microempreendedor individual ele busque capacitação, né? E a gente sentia muito essa questão da dificuldade do MEI participar das capacitações presenciais. Então a gente ampliou o leque de capacitações gratuitas que a gente faz pela internet. A gente, além da internet, a gente hoje está disponibilizando cursos que a pessoa pode fazer pelo Instagram, pode fazer também pelo WhatsApp, pelo Telegram. Então a gente está buscando, através dessas novas ferramentas, levar ao máximo de pessoas possível essas soluções que o Sebrae tem, tanto na temática de marketing, planejamento, finanças, inovação, mercado, né? Justamente porque a gente percebe, né, de que, como principalmente o microempreendedor individual, ele é o empresário, né? Então é ele que é o gerente de marketing, é ele que é o gerente financeiro, é ele o gerente de produção, né? Então ele faz tudo do negócio, né? Então muitas vezes ele não tinha condição de ir até o Sebrae, então a gente está disponibilizando essas ferramentas gratuitas através da internet e das redes sociais. Bacana, viu? E, além disso, a gente tem essa programação mensal de eventos, né? Por exemplo, esse mês agora de abril, a gente está com uma parceria com o SESI, onde a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a questão da saúde e segurança no trabalho. A gente está aí com o E-Social e teve algumas mudanças importantes que impactam inclusive até o microempreendedor individual que tenha um empregado registrado, e a gente vai fazer 2 grandes eventos, um aqui em Itabuna, outro em Ilhéus, falando sobre essa temática, né? A gente tem também, né, uma série de projetos coletivos. A gente teve esse mês o lançamento do projeto, né? A gente está retomando, né, junto com a Prefeitura Municipal de Itabuna, o Polo Moveleiro de Itabuna. Então a gente fez um grande seminário. Tem muitas aqui. Marcenarias aqui, né? Exato, exato. A gente tem cerca de 200 marceneiros só no município de Itabuna. Bacana, né? Viu? E aí a gente está, Itabuna e região, perdão. A gente está, né, tanto em Itabuna quanto em Ilhéus, em algumas cidades próximas aqui, visitando essas marcenarias, né, para poder estar fazendo um diagnóstico, né? Qual é a situação atual do setor e quais seriam as soluções que o Sebrae e parceiros poderiam estar ofertando para o fortalecimento desse segmento que as pessoas muitas vezes elas não têm ideia e noção do volume de recurso que essa atividade gera e do volume também de ocupação, de renda, de emprego que essa atividade gera aqui em Itabuna e na região. A gente tem um projeto agora voltado para o comércio digital, né? Porque apesar, né, dessa questão, as pessoas pensam assim, as pessoas só precisavam investir nessa questão do comércio digital na época da pandemia, né? Não, né? É uma tendência que veio para ficar. É uma ferramenta importante. O empresário ele precisa estar atento a esse mercado, né? Então a gente tem capacitações e consultorias para esse segmento do varejo. A gente está com um programa
voltado para o fortalecimento do agronegócio, principalmente não só para o segmento do cacau, mas a gente está buscando fazer um processo, inclusive até, Barbosa, de aproximação, né, entre a demanda e a oferta. Então a gente sabe, por exemplo, que principalmente a região mais de Ilhéus e Itacaré, a gente tem grandes resorts, né, e hotéis e pousadas que demandam produtos da agricultura, né? Então a gente está buscando, né, qualificar, né, os produtores, os pequenos produtores rurais, para que eles possam ter essa possibilidade de ofertar os seus produtos também para os resorts, hotéis e pousadas aqui da nossa região. Né? A gente está buscando fazer um processo de melhoria, né, da qualidade da amêndoa, né? A gente está apoiando também o segmento, né, da pecuária de leite, onde a gente tem programas de incentivos para fertilização in vitro, e a gente está ampliando também, trazendo um outro leque de soluções para melhoria também dessa cadeia produtiva. Né? A gente, através da nossa gerente regional, que é a Claudiana Figueiredo, a gente tem também um programa, né, de fortalecimento do empreendedorismo nos municípios, que a gente chama de cidades empreendedoras, onde inclusive até agora, esse mês, a gente vai ter um encontro dos agentes de desenvolvimento, que vai ser realizado lá em Itacaré, onde a gente vai sentar com as prefeituras para poder levantar a demanda das prefeituras em relação a ações de promoção e fomento ao empreendedorismo. Então, assim, a gente procura atuar de uma forma em que a gente tente contemplar o máximo possível, né, por um lado, né, do nosso público principal, que é a micro e a pequena empresa, o microempreendedor individual, e também trabalhar para a construção de um ambiente, né, favorável para o desenvolvimento dos pequenos negócios através dessa parceria com as prefeituras. Poxa, que bom, viu? Você falou aí, né, no Polo Moveleiro, a gente tem aqui também uma região, né, produtora de gado aqui, né, no sul da Bahia. E antigamente a gente tinha várias cooperativas, depois essas cooperativas, parece que não é o forte, né, do itabunense, do sul da Bahia também, de fazer cooperação, né? E parece que não gostam de cooperativas, essas cooperativas desapareceram. E hoje os supermercados aí estão inundados de derivados, né, do leite, que vem de outros estados do Brasil, quando poderia ser daqui mesmo, né? Você falou aí há pouco do que está apoiando também o pessoal da questão do leite, né? Existe um projeto ou tem alguma coisa em vista para esse pessoal começar a desenvolver aqui seus produtos derivados, né? Sim, sim, sim. A gente realizou, inclusive, até na segunda-feira, um evento específico, né, falando sobre essa questão das soluções que o Sebrae tem que podem ajudar no desenvolvimento dessa cadeia do leite, né? Você falou sobre essa questão do associativismo, foi interessante, porque na semana passada a gente teve, a gente não tinha uma associação de moveleiros, e a gente conseguiu, né, contribuir para a formação da primeira associação dos moveleiros do Bahia. Que bom, né, rapaz? Então a gente tem esse trabalho também, né, voltado para o fortalecimento do associativismo e do cooperativismo também. A gente sabe de todo o histórico, né, de todas as dificuldades que a gente teve aqui na região, mas assim, a gente atua também nessa questão de trabalhar principalmente esse aspecto, né, comportamental. Né, de você trabalhar a cultura, né, porque muitas vezes, né, o erro na formação dessas entidades está apenas na questão do interesse e não na questão de realmente ter uma cultura que promova o associativismo, essa questão da importância de você ver o outro não como um concorrente, mas como um parceiro. Exatamente. Né? Então a gente está buscando também, por exemplo, a gente tem uma parceria muito forte aqui com a Ampesba, né, que é a Associação das Micro e Pequenas Empresas do Estado da Bahia, onde a gente também está trabalhando em alguns bairros, né, buscando incentivar também os empresários de bairro, ou
se filiarem à associação comercial, CDL, Sindicom, porque quando essas entidades, né, elas possuem, né, um grupo, né, forte, grande, né, e forte de associados, né, você estimula e promove também o comércio. E essas entidades ficam mais representativas, mais fortes para reivindicar até algumas coisas do próprio município, do estado, né? Exatamente, né? Importante aquela isso. velha máxima, né? Do ganha, 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 né? Porque você termina, todo mundo ganha, né? Porque ganha o segmento, né? O setor, né? Ganha o município, né? A região, ganha o consumidor, né? E ganha até mesmo aquelas pessoas que muitas vezes acham que não tem nada a ver, né? Mas, por exemplo, quando você tem uma associação forte de empresários de bairro, né, você pode, de repente, requerer, né, benefícios para a própria comunidade, como rua, né, saneamento, né? Iluminação. Por quê? Né? Porque a prefeitura vai pensar, né, de uma outra forma. Olha, não, lá tem um comércio forte, né? Então vale a pena, né, a gente de repente dar uma prioridade maior e exercer outras ações que de repente numa região onde você não tem um comércio forte, você pode não ter a mesma atenção. E nós temos aqui um bairro que é praticamente uma mini cidade, né, que é o São Caetano, tem um comércio muito forte lá, né? Exatamente, a gente inclusive até tem ações junto com a Associação dos Lojistas lá do São Caetano, existe uma associação dos lojistas lá do São Caetano, a gente iniciou inclusive até esse programa, né, do Sebrae na sua empresa esse ano, lá no bairro do São Caetano. A gente tem um outro projeto que a gente chama de Sebrae nos Bairros, onde a gente fez uma edição no ano passado lá no São Caetano também. Esse ano a gente está inclusive até esse mês, agora de abril, iniciando os trabalhos do Sebrae nos Bairros, fazendo um evento aqui no bairro de Fátima, que é um outro bairro que tem uma densidade grande de pequenos negócios. É verdade. E a gente também está buscando, né, ampliar essa participação também do Sebrae nos bairros, né, porque a gente também começou a perceber de que os espaços, né, para grandes eventos que a gente tem aqui em Itabuna, infelizmente, são poucos. É né? verdade. Então a gente muitas vezes tem que fazer evento no Teatro Candinha Dória, ou na Terceira Via. Me parece que reabriu agora o Centro de Cultura, O Centro de Cultura está para reabrir, né? Então, muitas vezes o empresário de bairro, né, por aquela luta diária, né, do dia a dia, muitas vezes cansado à noite, né, para se deslocar para o centro ou então para esses outros espaços, eles tinham uma dificuldade maior de participar dessas ações. Quando a gente leva o Sebrae nos bairros, a gente tem a possibilidade de estar ali perto dele, estar ali do lado dele. Muitas vezes a gente faz a visita no porta a porta com ele para poder convidá-lo para participar do evento, e a gente utiliza espaços dentro do próprio bairro. É verdade. E que terminam contribuindo para que aquele empresário ele se motive mais a participar das ações de capacitação. É isso aí. Bom, hoje em dia a gente se dá conta de que o comércio não é mais presencial somente, né? É também virtual. E você já disse que dá todo esse apoio. O pessoal realmente está procurando fazer esse comércio via internet? Tá sim, Barbosa. Inclusive até, né, os maiores públicos que a gente teve esse ano em eventos do Sebrae foi justamente esses dois últimos eventos que a gente fez essa semana. Teve um ontem que você falou aí, foi ontem, né? Foi, sobre marketing digital. Foi segunda e terça. Segunda e terça, aliás. Segunda e terça. Segunda foi lá em Ilhéus. E a gente aqui. teve cerca de 250 pessoas lá em Ilhéus. Aqui foi cerca de 350 pessoas. Né? Praticamente todos os meses a gente tem algum tipo de ação nessa área, porque como eu falei anteriormente, né? Não basta apenas você estar lá. Né? Você precisa conhecer das ferramentas que lhe ajudam a você ir até aquele perfil de cliente, né, que você realmente pretende atingir. E hoje, essas redes, né, possuem tanto ferramentas pagas quanto ferramentas gratuitas também que ajudam a você potencializar. Então,
Para você ter uma ideia, Barbosinha, a gente está oferecendo consultorias gratuitas, onde a gente entra no perfil do Instagram da empresa e aí uma consultora especialista na área de Instagram, ela vai lá olhar o que você está postando, de que forma você tem o seu perfil lá organizado, e ela vai preparar um relatório onde vai lhe dar uma série de dicas e orientações de como você melhorar lá o perfil do seu Instagram, para que você possa estar melhor posicionado lá no Instagram. A gente tem uma consultoria gratuita também que lhe ensina, lhe te orienta a como você utilizar a questão do WhatsApp Business. Né? Porque muita gente não usa, né? E tem muita gente que até confunde, né? Usa o WhatsApp pessoal para utilizar para fazer negócios, né? Então o próprio WhatsApp, ele tem uma série de ferramentas, né, que podem, né, ajudar a alavancar o processo de comercialização também do seu negócio, né? Então, até como os colegas da entrevista anterior colocaram aqui, né, às vezes as pessoas chegam lá no Sebrae, Barbosa, com a seguinte pergunta: Michel, eu estou querendo saber o que é que está dando dinheiro. Né? E aí eu sempre brinco assim, né? O que dá dinheiro, e muito dinheiro, em qualquer atividade que você quiser montar em Itabuna, em qualquer lugar do mundo, é conhecimento. Conhecimento. Né? Não significa que você vai precisar montar uma escola, uma faculdade, né? Mas quanto mais informação, né? Quanto mais conhecimento, né, você tiver da atividade que você quer desenvolver, do mercado que você quer atuar, da estrutura interna do negócio e das ferramentas que você tem para poder potencializar o seu negócio, maior vai ser a possibilidade de sucesso. E o Sebrae, ele trabalha na sua essência com conhecimento, né? Então, você pode procurar o Sebrae. O Sebrae tem um 0800, que é a ligação gratuita. É o WhatsApp também, que é o 0800 570 0800, 0800 570 0800. Através desse 0800, você pode ter acesso a vários serviços do Sebrae. Esse atendimento é onde? Em Brasília, aqui, ou em São Paulo, onde é? Não, é nacional. Sim, mas né? É para todo o Brasil, né? É uma empresa só que atende o Sebrae. É uma prestadora de serviço, né? Exato. Né? Mas são técnicos qualificados pelo Sebrae, né? E caso de repente você não consiga resolver via 0800, você pode agendar um atendimento do Sebrae, né? Ou nessa modalidade do Sebrae ir até a sua empresa, ou de você agendar através de um ponto de atendimento do Sebrae. Aqui em Itabuna a gente fica ali na Paulino Vieira, no fundo do Banco do Brasil. Lá em Ilhéus a gente fica no edifício Premier, ali do lado do estádio Mário Pessoa. Além do 0800, a gente tem o nosso site, que é bastante atualizado, com várias ferramentas. Barbosinha, para você ter uma ideia, a gente mapeou Itabuna e Ilhéus. Então, se você quiser saber quantas padarias eu tenho em Itabuna e Ilhéus, a gente tem uma ferramenta hoje chamada de Radar Sebrae, que você pode saber quantas padarias você tem em Itabuna e Ilhéus. E melhor, você pode inclusive até saber, eu quero montar uma padaria. Qual o melhor bairro para você montar uma padaria hoje em Itabuna e Ilhéus? Bacana, você, através dessa ferramenta que a gente chama de Radar Sebrae, você tem essa informação totalmente gratuita. Né? A gente mapeou e a gente já lhe dá um relatório, né, falando sobre o perfil do público daquele bairro, né, o nível de concorrência que você vai enfrentar, inclusive até o endereço dos seus concorrentes. Interessante. Aí a pessoa só entra em furada se quiser, né? Ô Michel, você falou das padarias, mas vocês têm isso para todas as atividades, todos os ramos? A gente tem mapeado mais de 300 atividades. Né? A gente não tem todas as atividades, né? Até porque surge coisa nova todo dia, infinito, né? Surge novos negócios todos os dias. Mas assim, é uma ferramenta gratuita, inclusive até você pode baixar. É um aplicativo que você pode baixar no seu celular, né? E ela está aí disponível para qualquer pessoa. Radar Sebrae. Procura lá, Radar Sebrae, ou entra no nosso site lá, que ele está lá em destaque. Aí lá, né? Vai ter um link para baixar. Vai ter o link lá para baixar essa ferramenta que é totalmente gratuita. Michel. Pode falar, Bárbara. Michel, sobre quem está assistindo, né? E está passando por um processo de falência, né?
que está buscando a recuperação judicial, o Sebrae tem algum suporte com relação a isso? O Sebrae, ele oferece consultorias na área de gestão. Então, por exemplo, eu estou com alguma dificuldade na área da gestão financeira do meu negócio. Então, a gente tem consultores especializados que fazem essa questão da análise financeira do negócio e propõem algumas soluções, né? Inclusive até, se a pessoa quiser, ligando para o nosso 0800, ela pode agendar tanto essa visita do Sebrae na sua empresa, quanto também ele pode ter acesso a uma consultoria online. A pessoa agenda lá o melhor dia, o melhor horário, e aí você vai fazer tipo uma videoconferência com um consultor especialista do Sebrae, que vai analisar a situação do seu negócio. É apenas 1 hora, né, gratuita, mas ele já vai lhe dar alguns caminhos que você pode seguir para que você possa estar, de repente, ou revertendo a situação, ou, de repente, minimizando os impactos que você vai ter de prejuízo com o seu negócio, né? É muito importante a gente reforçar, né, de que muitas pessoas acham que, por exemplo, o Sebrae oferece financiamento, empréstimo, né? O Sebrae, ele não oferece nenhum tipo de financiamento ou empréstimo, mas o Sebrae tem parceria com os bancos oficiais. A gente tem, dentro do conselho que administra o Sebrae, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica, a gente tem uma parceria muito forte aqui na região com a Desim Bahia, tem o Banco do Povo, né, principalmente para o microempreendedor individual, onde a gente faz o processo de orientação para o crédito, né, onde, inclusive até numa parceria com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, a gente tem o NAC, que é o Núcleo de Acesso a Crédito, onde a gente tem um consultor especialista que vai preparar aquela empresa para o processo de financiamento. Então, às vezes, né, você está precisando de um capital de giro, você está precisando fazer algum tipo de investimento, e aí você bate lá na porta do banco, e aí como você não tem as informações que o gerente pede, muitas vezes você não consegue o crédito, né? Então, o Sebrae, ele faz esse trabalho preparatório, né? Olha, o que você precisa saber, quais são os documentos que você vai precisar reunir, quais são as informações que você vai precisar reunir antes de ter o primeiro contato com o gerente, né? Porque é importante, né, que você já vai mostre nessa primeira conversa de que, olha, eu estou precisando do crédito, mas qual vai ser a finalidade desse crédito, né? Qual é a minha capacidade atual de pagamento, né? Qual a minha expectativa de retorno que eu vou ter com essa aquisição desse empréstimo ou desse financiamento, né? Quantos empregos eu vou poder gerar ou manter, né? Principalmente para esses bancos oficiais, eles levam muito em consideração essa questão do preparo, né? Porque o principal objetivo dessas linhas, que geralmente são as linhas que têm a menor taxa, que tem um prazo de carência, que tem um prazo maior, né, de pagamento, o principal objetivo desses bancos é de fomentar, né, principalmente a geração de ocupação e de renda, né? Então é importante que o empresário, ele também, né, em um momento de necessidade de crédito, ele se prepare e ele tem essas ferramentas do Sebrae que podem auxiliá-lo nesse processo de preparação, para que você não receba logo um não de cara do gerente num primeiro contato que você venha fazer com ele. Michel, em média, para os pequenos empreendedores, qual é o valor em dinheiro mínimo que a pessoa tem que ter para poder abrir um negócio? Olha, não existe assim um valor mínimo, né? Porque vai depender muito da atividade, né? A gente tem casos, inclusive até de pessoas que abrem um pequeno negócio com um valor mínimo, né? A gente tem, inclusive até alguns que hoje são palestrantes, né? E começaram praticamente do zero. O que a gente sempre orienta faça um planejamento, mesmo que seja um planejamento mínimo. Então não tem um valor específico, né? Primeiro, você precisa ter bem claro qual vai ser o seu diferencial. O que vai fazer com que a pessoa escolha o seu negócio, o seu produto ou o seu serviço, e não o produto ou serviço que é ofertado pela concorrência, né? Segundo, é preciso que você conheça bem esse cliente.
O que ele leva em consideração na hora de adquirir um determinado produto ou serviço, né? É preço, é qualidade, é garantia, é embalagem, é formato do produto, né? É preciso que você conheça também seus fornecedores, se seu fornecedor é local, se seu fornecedor vai ser em outra região, em outro estado, né? Porque, inclusive, até hoje a gente tem, né, um dos grandes pesos que a gente tem, principalmente para o pequeno negócio, é a questão do ICMS, principalmente para quem trabalha com atividade de comércio, né? Porque, principalmente quando você compra fora do estado, você tem que pagar a antecipação do ICMS, inclusive até o MEI, né? Tem muita gente que acha que essa questão, o MEI ele é mais fácil, né? Não paga imposto e tudo, mas quando ele compra fora do estado, ele é obrigado a pagar a antecipação, né, do ICMS, né? Quando ele compra dentro do estado, ele é isento, né? Ele só paga R$1 por mês lá de ICMS, né? Então é importante, né, que o empresário ele saiba, né, tenha esse cuidado do mercado, de montar as estratégias de marketing, de ver essa questão da infraestrutura, né, do dia a dia, do como funciona o negócio, e principalmente a base de tudo é a parte financeira, né? Ele precisa ter uma ideia bastante clara, né, dos seus custos, e inclusive até considerando o Prolabore, né? Tem muito empresário que acha assim, não, o dinheiro que está no caixa é meu, né? O dinheiro que está no caixa não é seu, o dinheiro que está no caixa é da empresa, o seu dinheiro é o que a gente chama de Prolabore, é um custo fixo que você precisa inserir lá, né, dentro do cálculo do preço do lado do seu produto ou do seu serviço, né? Isso é muito então você precisa ter um salário, né? Você precisa determinar qual vai ser o seu salário, né? Então o seu salário vai ser o Prolabore. Tem muita gente que, por exemplo, com essa questão de maquineta, né? Tem muita propaganda de maquineta, de cartão de débito, de cartão de crédito, e que acha assim, não, eu uso lá a maquineta, boto lá, divido. Sim, mas você paga muitas vezes uma taxa lá para utilizar, você muitas vezes paga uma taxa lá por operação, né? Você precisa considerar também essa taxa. É verdade. Né? Então tem toda essa parte de estrutura de custo que você precisa avaliar. E também está sempre fazendo projeção de receita para poder verificar se aquela sua expectativa de receita vai cobrir a estrutura de custo que você vai precisar para poder manter o negócio funcionando lá mensalmente. E a gente sempre reforça, o Sebrae ele lhe prepara para isso, né? Mesmo que você tenha uma empresa de fundo de quintal, né? Mesmo que você tenha lá, às vezes o empresário, ele pensa assim, não, mas eu faço aqui na minha cozinha mesmo, né? Eu vendo aqui na minha porta mesmo. Mas tem então eu não sou nem empresário. Eu não sou nem empresário. Ele às vezes não tem nem essa automotivação, né? De considerar que ele é um empresário, que ele tem um negócio, né? Ele às vezes ele pensa assim, não, é um passatempo, um quebra-galho. Não, é um negócio, né? Então ele precisa ter esse comportamento empreendedor, né? Ele precisa buscar informação. E o Sebrae ele tem essas ferramentas que podem auxiliá-lo a desenvolver melhor o seu negócio. Michel, muito obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui. Você sabe que as portas estão sempre abertas, né? Volte sempre aí com outras informações para os micros, médios, pequenos e grandes empresários, né? Que estaremos sempre à disposição aqui. Muito obrigado. Ok. Bom, vamos conferir agora uma matéria, né? O governador em exercício, o Geraldinho, estava presente a um evento, né? Que beneficiou aí os pequenos produtores, os produtores familiares, numa feira de chocolate e alimentos. Léo Vilela, de São Paulo, participa pela segunda vez da Origem Week, feira que reúne alta gastronomia, cachaças e outros produtos alimentícios do Brasil. Para ele, é uma oportunidade de trocar experiência com outros chefes que atuam na área de chocolates. Aqui a gente consegue ter uma noção não só dele pronto já para o consumo, mas entender qual é a origem. Na feira de confeitaria no geral, a gente não tem esse acesso ao chocolate dessa forma, então estou gostando muito. O evento acontece no Centro de Convenções de Salvador, em parceria com o governo da Bahia, até domingo. No espaço também ocorrem palestras, cursos, feira de artesanato, mostras artísticas, entre outras atrações.
O governador em exercício, Geraldo Júnior, acompanhou a abertura da Origem Week e visitou estandes de diversos produtores do estado. São ações transversais que visam dar uma maior mobilidade, um incremento na nossa economia, a valorização dessas políticas públicas e a movimentação do agronegócio em consonância com a agricultura familiar. A entrada é gratuita por meio da doação de 1 quilo de alimento não perecível. As doações serão destinadas ao programa Bahia Sem Fome do governo do estado. A programação completa da feira pode ser conferida no site www.origemweek.com.br. Enquanto isso, o governador Jerônimo está na China, né? Foi à China para desembaraçar o dinheiro da ponte Itaparica-Salvador, né? Essa ponte que já vem sendo prometida há mais de 8 anos e agora o governador atual resolveu ver o que é que está pegando para sair logo a obra dessa ponte. Inclusive, ele já prometeu que esse ano ainda as obras serão iniciadas, né, com a sondagem ali na Baía de Todos os Santos, né, do local onde vai começar ali os primeiros pilares dessa ponte. Já existe verba colocada aí, né, por bancos brasileiros, e ele agora foi buscar o capital da China, que é o maior capital que vai ser investido para a construção da ponte Salvador-Itaparica. Essa ponte que vai, com certeza, modificar, né, a maneira da gente viajar de carro para Salvador, a encurtar a viagem aí pelo menos 2 horas. Então vai ser muito bom, não só para Salvador, não só para Itaparica, mas para todo o estado da Bahia. Então vamos torcer para essa ponte, que vai ser uma ponte inovadora, moderna, né? Uma ponte estaiada, seja logo construída para o bem da Bahia, né? Para a felicidade da Bahia. Bárbara, o que é que tem aí no Jornal à Tarde para a gente ler aí, por favor? Barbosa, temos as notícias aqui de hoje. Feira de Santana, né? Um morador de rua foi morto, né? O corpo da vítima foi encontrado na Avenida Getúlio Vargas na manhã dessa sexta-feira, né? Diz que lá tem um alto índice de mortos, moradores de rua, né? São atacados. Para quem gosta de cinema, ó, tem um Urso Psicodélico, né? E o novo trailer com William Nisson. Tá aí, interessante aí, viu? Cinema nunca mais, né? As pessoas foram ao cinema, a pandemia houve aquele problema aqui em Itabuna, né? Tem, né? Tem 2 cinemas aqui agora, né? Não é desculpa para você faltar, né? Hoje, por sinal, tinha a dica aqui com a Raquel, mas ela não pôde estar aqui hoje para dar a dica de cinema pra gente. Olha, encontro... Lê aí pra mim. Encontro com Jerônimo. Não é racha. Não é racha, com Bruno Reis, de Espadilha, né? Na quarta-feira, dia 29... É o Palhinha, de Espalhinha, né? Na quarta-feira, no dia 29, o vereador da União Brasil foi ao encontro com o governador e se ausentou da agenda do prefeito. O governador está cooptando aí muita gente para o partido do PT, né? Inclusive o Odorico Júnior de Teixeira de Freitas, ele quer que o Odorico saia candidato pelo PT, né? Aqui em Itabuna ele queria colocar aí o vereador, né? Que agora está afastado, está cuidando aí da Marimbeta, né? A Fundação Marimbeta. Enfim, ele está cooptando pessoas aí para fortalecer o partido em todo o estado da Bahia, né? Ele está conversando até com os vereadores aí em Salvador para deixarem a base aí do prefeito, né? Porque o Jerônimo também quer ver se faz o prefeito de Salvador. Tá difícil, viu? Porque quem lidera as pesquisas aí é o ACM Neto e de segundo lugar é o atual prefeito. Aqui, Barbosa, a Operação Camboa. A MP faz busca e apreensão contra PMs investigados, né? 4 policiais militares são investigados por homicídio de 3 jovens e fraude processual, né? Isso aqui. Eu acompanhei esse caso lá na Gamboa de Baixo, né, em Salvador, porque tem a Gamboa de cima, a Gamboa de baixo, que fica ali atrás daqueles prédios milionários. Às vezes você passa na Vitória, aí você vê aqueles prédios milionários, né, que tem até teleféricos. Você tem uma ideia, só o condomínio ali, às vezes custa 12, 15 mil reais só de condomínio. São prédios de alto luxo. E embaixo tem essa favela que é a Gamboa. Então, a Anitta até gravou um clipe lá outro dia. É um lugar muito bonito, viu? Você tem uma visão do mar esplêndida, mas é uma favela. E esses 3 jovens foram assassinados pela polícia,
né, que distorceram tudo, eram jovens que não eram criminosos, estavam jogando bola ali, a polícia chegou atirando, matou esses jovens, e aí a polícia, para caracterizar que esses jovens eram bandidos, acabaram provocando aí peças, né, de provas falsas, fazendo essas provas para dificultar a investigação da Polícia Civil. E aí está aí, né, os resultados que eles estão agora como investigados, né, por fazer aí essa dificultar, né, a questão das provas e da investigação pericial. Aqui em Salvador, na Prefeitura de Salvador, interdita a obra que ameaça um terreiro Casa Branca. A construção está embargada desde setembro de 2022 e teria sido retomada sem autorização. É porque uma Salvador... obra feia aí, viu, rapaz? É um prédio alto, né? Olha, tá lá embaixo já. É um prédio alto, ó. Para aí um pouquinho, só pra gente dar uma ideia. Clica aí, por favor. Vamos ver essa foto aí. Olha, gente, tem muita gente que vai construir um prédio e aí não faz um projeto com um profissional, com um engenheiro. O engenheiro é que faz o projeto do prédio para a construção, ou seja, o projeto de fundação e como esse prédio vai ser sustentado. Aí não faz o projeto, ele acha que sabe fazer, contrata os pedreiros e não, sobe aqui uma coluna, sobe outra coluna ali, não, tira essa coluna, bota essa aqui, e depois o prédio cai, porque cada um estuda para fazer alguma coisa, né? O arquiteto, ele é fundamental também para a divisão do imóvel, para saber onde vai ficar um quarto, uma sala, né? Se o banheiro vai ficar conveniente ali ou não. E hoje já tem até arquitetos também envolvidos em fundação de prédio. Então, tá aí, ó, a gente vê um prédio desse, né? Eu queria até que Rafa botasse essa foto aí na tela, aproximasse aí para o telespectador ver, né? Porque é uma construção, gente, eu costumo até falar que é um arguidar. Olha, aqui tem uma coluna, né? Uma coluna de sustentação. Essa coluna tinha que ir até em cima. Aí não, onde nasce outra coluna aqui, ó. Quase meio metro de distância, nasceu outra coluna aqui. Essa coluna está empurrando o peso todo para a viga aqui. E não tem nada embaixo dela aqui, ó. Só tem bloco. Então isso é perigoso, muito perigoso. Olha a espessura dessas colunas. Você vê que a viga, que é essa horizontal, ela está mais larga e tem mais cimento do que a coluna, que é o que sustenta. Então tudo isso aí está errado. Então um prédio desse para desabar é fácil. Está aí no Jornal à Tarde de hoje, você pode conferir. Isso tem em Salvador, tem em Itabuna, tem em Ilhéus, todo lugar. Tem uns engenheiros aí de meia hora, né? Que querem fazer prédios por conta própria, sem projeto, sem nada. Olha, gente, você não vai pagar muita coisa a mais, não. Um projeto desse não é caro. E o engenheiro é que vai ser responsável pela obra, né? De repente você, com dinheiro aí de, sei lá, 20 sacos de cimento, você paga o engenheiro e fica livre de um problema. Olha aí agora, essa obra vai ser demolida em Salvador. Aí o cara perdeu o dinheiro, pagou os pedreiros, vai perder o bloco, vai perder tudo, né? Perdeu muito dinheiro. Então você que vai construir, pague o engenheiro, né? Se não tiver dinheiro para pagar o engenheiro e o arquiteto, você paga só o engenheiro. Pronto, ele vai lá e faz seu projeto e você vai ficar tranquilo, vai dormir despreocupado, né? Porque vai ter uma coisa que você sabe que teve um responsável técnico pela obra. E se vier desabar, o responsável é o engenheiro e não você. Mas o engenheiro dificilmente vai fazer alguma coisa que vai desabar, né? Se você seguir a orientação do engenheiro, dificilmente esse prédio vai desabar. Então, siga as orientações de um técnico, que é muito importante. Tem mais destaques aí? Tem aqui em Camaçari, Barbosa, que após tentativa de furar blitz, um homem é preso, né? Homem e adolescente. A dupla roubava celulares, foi perseguida após iniciar a fuga, né? E ainda bem que a polícia não matou, né? Porque esse negócio de furar blitz é perigoso, viu? Do jeito que anda a polícia aí... A viagem de Lula à China deve ser entre 11 e 14 de abril, que essa viagem de Lula já foi adiada 2 vezes, né? E foi bom para ele, viu? Porque Lula estava vivendo uma crise aí já econômica, né? Porque não tinha apresentado o plano de contenção, o plano de proteção ao teto, né? De gastos. E aí, a sorte que ele ficou no Brasil, o Haddad conseguiu apresentar esse plano e foi aprovado a princípio, né? Vai passar ainda pelo Congresso, pela Câmara e tudo mais, mas já é alguma coisa. Eu acho que a estadia de Lula nessa semana aqui no Brasil foi muito importante para ele.
Aqui, Barbosa, uma mulher, ela jogou blocos de concreto contra a igreja e acabou presa, no caso, né? Em São Paulo, na madrugada dessa sexta-feira. Caso de vandalismo, né? Isso é intolerância religiosa, né? É verdade. Confira o último episódio, 4 pessoa em situação de rua é morta, né? Em Feira de Santana. Isso, a gente falou isso também, né? Já falou aí, né? Aí, gente, os destaques de hoje do Jornal à Tarde, você pode entrar no nosso aplicativo ou no nosso site, TVI Play, tudo junto, né? TVI Play, tá aí o endereço embaixo, ó, .com.br. Lá você entra no Jornal à Tarde e lê todas essas notícias aí de graça e fica atualizado ainda minuto a minuto. Leve aí o Jornal à Tarde, a TVI, com você na palma da sua mão, no seu bolso, no seu celular, e você vai estar sempre atualizado, tá certo? Então tá aí a nossa parceria com o Jornal à Tarde. Bárbara. É verdade, Barbosa. Tem mais alguma notícia aí, Bárbara, pra gente? Temos notícias ali, sim. Tem, então vamos dar, Bárbara. Vamos dar notícia, porque notícia é muito importante. Notícia é muito importante, A né? gente não pode ficar aqui só falando, né? Vamos dar notícia aí. Olha, tem uma notícia aqui também que vem do extremo sul da Bahia. Deixa eu dar uma lida aqui. É que o ex-prefeito, né, de Teixeira de Freitas, o Timóteo Brito, do PP, ele foi internado esta semana no Hospital Sobrasa, que fica no município lá de Teixeira de Freitas. O ex-prefeito ficou 24 horas internado na unidade hospitalar, mas já foi liberado, né? A pessoa chega numa certa idade, né? O Timóteo tem aí 81 anos e foi prefeito da cidade já por 3 mandatos, né? Então vai chegando a uma certa idade que realmente os problemas vão surgindo e acaba uma internação aqui, outra ali, né? Um problema aqui, outro ali, e a gente vai levando. Barbosa, homem morre após beber loló por engano no Carnaval de Recife. Nesse caso, o nutricionista e ex-atleta José Júnior, de 23 anos, morreu após ingestão de loló, né, durante o Carnaval. Ele chegou a ficar 40 dias internado no Hospital Pelópidas Silveira, lá no Recife, mas ele não resistiu às complicações hospitalares, Barbosa. De acordo com as informações dos familiares da vítima, isso ocorreu no dia 18 de fevereiro, né? Ele passou mal nesse dia porque ele já tinha ingerido aí outras drogas e também quando ele tomou esse loló, né? Antes disso já tinha usado êxtase e já tinha ingerido álcool, né? E no final acabou em morte. A mãe, outro caso aqui, uma mãe suspeita de estuprar os 3 filhos e compartilhar abusos na internet foi presa. Esse caso aconteceu em Salvador. Uma mulher foi presa nessa quinta-feira, né, por suspeita de estuprar os próprios filhos e divulgar essas imagens na internet. Você acredita nisso? A polícia informou que as crianças têm idade de 2 e 14 anos de idade. Né? Teve o caso do brasileiro Gabriel Magalhães, de 16 anos, que foi esfaqueado e morto em Toronto, no Canadá. A família dele era de São Paulo e foi para o Canadá no ano 2000, em busca de um lugar tranquilo para viver. A mãe da vítima é enfermeira lá em Toronto e recebeu a chamada no hospital e não sabia que era o próprio filho, né, que ela ia atender. Não imaginava que era o próprio filho. O rapaz, ele foi esfaqueado, ele estava sentado lá num banco de uma estação de metrô e de repente foi atacado, Barbosa, esfaqueado por um morador de rua, né? E isso aí foi uma tragédia que aconteceu de um brasileiro lá no Canadá. O ex-presidente Bolsonaro, ele chegou ao Brasil e pretende priorizar viagens locais, onde ele será homenageado, tá? Outro caso aqui em Araci, Bahia, que o homem foi acusado de matar uma mulher, né? Ele pegou 23 anos de cadeia, né? O processo dele já vinha correndo há alguns anos e aí saiu a sentença de 23 anos de cadeia, Barbosa. Olha, o governo do estado da Bahia, né, que começou a reforma aí do Centro de Cultura já há quase 2 anos, teve aí o problema da pandemia, né, atrasou muito, mas já está quase concluindo aí a reforma, né? Um dos assessores da SECOM, o Daniel Tamer, essa semana esteve visitando lá as obras, tirou umas fotos, mandou para a imprensa e está ficando muito bonita a reforma, viu? É uma reforma que vai custar aí aos cofres públicos, já está custando, né? 3 milhões e 600 mil reais na infraestrutura. Olha, gente, foi tudo mudado. As cadeiras, que eram cadeiras plásticas, né? Desconfortáveis, foram mudadas por cadeiras com estofado, cadeiras semelhantes a que temos no teatro, né? Candinha Dória.
É um espaço muito bacana, que cabe ali mais de 300 pessoas. Segundo informações, pode chegar até 500 pessoas. Então é um espaço muito grande. Agora contando com cadeiras novas, né, confortáveis. A coxia do teatro, né, do Centro Cultural, também ganhou reforma, os camarins, né, a iluminação, o ar-condicionado e as salas ali de trabalho, onde os artistas, né, ficariam ali trabalhando, treinando, ensaiando, coisa que nós não temos no Candinha Dória, tem lá no Teatro do Centro Cultural de Itabuna, ou do Centro de Cultura, né, melhor dizendo, de Itabuna, ali no Jardim do Ó. Então foi feita uma requalificação, lá atrás também na concha acústica, né? Está havendo uma reforma, tiraram aquele muro feio, estão botando um alambrado melhor. Enfim, é um equipamento novo para o teatro, para a cultura de Itabuna, né? E a gente fica muito feliz, porque agora, além do Candinha Dória, nós vamos ter também o Centro de Cultura reformulado, melhorado e confortável, né? O governo do estado realmente, na parte da cultura, não deve nada a Itabuna, né? nem aos seus munícipes, né? Na parte de cultura foi uma maravilha o teatro e agora o Centro de Cultura. Agora resta os nossos talentos, né, poderem mostrar, exibir esses talentos. Porque no Teatro Candinha Dória, para usar o teatro, tem que pagar 5 mil, 2 mil reais. Eu acho que precisa ser revisto isso aí. E no Centro de Cultura fica mais em conta se fazer uma peça de teatro ali, né? Mas esperamos que o Candinha Dória não fique como elefante branco, né? As pessoas fazendo peça de teatro no Centro de Cultura, porque é mais barato, e o teatro, que é muito mais confortável, apropriado, fica lá fechado. Isso a gente não pode admitir. Então a prefeitura tem que rever isso aí, né, e cobrar uma taxa mais em conta ou pedir um subsídio do próprio governo, sei lá, ou a própria prefeitura bancar essas despesas para que a arte de Itabuna possa ter acesso ao Teatro Candinha Dória. Mesmo tendo o Teatro do Centro de Cultura, que também é bom, mas não é a mesma coisa, a gente sabe disso, né? O Candinha Dória é um dos melhores teatros do Brasil e do mundo. Bom, gente, estamos quase chegando ao final do programa. Tem mais alguma informação aí rapidinho, Bárbara? Tem só uma notícia de Salvador, né, que ocorreu hoje de manhã, na linha do bairro Sussuarana, em Salvador, né? Uma pessoa incendiou um ônibus. Na verdade, o homem entrou no ônibus, pediu para todo mundo descer e depois ateou fogo no veículo. E aí depois ele fugiu. E a polícia ainda não capturou, e aí segue esse desfecho. Ficou só o prejuízo, Barbosa. Será que é o PCC também que está querendo fazer igual fez lá em Natal, né? Vamos ver, né? Vamos esperar aí o que é que a polícia vai dizer desse atentado aí no ônibus hoje pela manhã aí. Sussuarana, foi? Sussuarana. Sussuarana fica ali pertinho da penitenciária Lemos Brito, né? Inclusive a penitenciária fica no bairro de Sussuarana, onde foram encontrados 70 aparelhos de celulares numa blitz lá da polícia e facas, facões, todo tipo de arma, viu, gente? E 70 aparelhos de celulares foram apreendidos na penitenciária Lemos Brito, em Salvador, no bairro da Sussuarana. Viu? Tá complicado ali, viu? E agora mais essa, né? O cara chega aí tocando fogo. De repente foi até por isso, né? Alguma represália aí por tomar esses celulares lá dos presos. Fica ali pertinho da Sussuarana, né? Pau da Lima, Sussuarana, é tudo ali. Presídio Lemos Brito. Por hoje é só, um bom final de semana a todos e, se Deus permitir, segunda-feira estarei de volta aqui com vocês no programa TVI News. Vem aí Denilton Santos no Alerta Cidade. Boa tarde.